Se tem uma coisa que faz diferença no nosso dia a dia, é a capacidade de manter o foco e a energia para lidar com todos os desafios. E vamos combinar, quando a mente está cansada, tudo parece mais difícil, não é mesmo? A rotina intensa, os compromissos, as demandas do dia, às vezes parece que nossa mente precisa de um respiro para continuar funcionando bem. E foi pensando nisso que surgiu o Axon, um suplemento alimentar formulado com ingredientes cuidadosamente selecionados para ajudar na manutenção da função cognitiva e do metabolismo energético ao mesmo tempo. Axon combina ingredientes estratégicos como teanina e cafeína, que atuam juntas, contribuindo para um estado de alerta e atenção, mas sem causar desconfortos físicos. Além disso, conta com vitaminas essenciais para dar suporte ao metabolismo energético. E mais, sem glúten, sem lactose e sem açúcares adicionados, ou seja, prático e fácil de incluir no seu dia a dia. Se você sente que precisa de um impulso extra para manter o ritmo sem perder o foco, Axon pode ser uma ótima opção para complementar a sua rotina. Agora anota aí. Pod People 15. Você digita no carrinho e o desconto entra na hora. E o link também direto que está aqui na descrição desse episódio. Você também pode acessar o site axon.com.br, conferir todos os ingredientes e aproveitar a oportunidade enquanto a promoção está ativa. E não esquece também de seguir no Instagram, @AxonBrasilOficial. Antes de começar, eu queria pedir a todos que estão aqui que se inscrevam no canal, compartilhem o nosso conteúdo e acione o sininho para receber todas as novidades, tá bom? Porque aí cada vez a gente vai poder fazer mais e mais episódios, que vai fazer muito bem para todo mundo. Nossa convidada de hoje atua na linha de frente do neurodesenvolvimento infantil, unindo prática clínica, educação em saúde e um olhar atento ao ambiente digital. Com experiência no cuidado de crianças com autismo, TDAH, TOD e demais condições, transforma a ciência em orientação aplicável, do consultório às rotinas das famílias. Nas redes, traduz evidências científicas de maneira clara para que pais e educadores façam escolhas conscientes sobre o tempo e a qualidade de tela de seus pequenos. Com vocês, a neurologista pediátrica, doutora Tamires Mariano. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. A pergunta de hoje é simples: qual é a influência nas crianças do excesso de tela? Como é que isso faz com o cérebro infantil? E se esses cérebros fossem neurodivergentes? Piora, não piora? Pois é, você vai saber disso tudo hoje, porque a gente trouxe aqui para falar sobre isso a neurologista infantil Tamires Mariano. Tudo bom, minha querida? Tudo bem. Primeiro, quero te dar parabéns pelo seu Instagram. É muito bom. É informativo, tem informação de qualidade, tem coisa para o dia a dia, tem material muito cientificamente correto no sentido de os primeiros sons dos bebês, como é que a gente seleciona, que filme as crianças podem ver, que tipo de desenho. Muito bom mesmo. Obrigada. Tá? Não, eu que agradeço você estar aqui. Eu quero aprender mais com você, tá? Querida, para começar, por que medicina e por que dentro da medicina? Neurologia infantil. Eu nunca me imaginei fazendo outra coisa que não a medicina. E é muito engraçado porque de pequenininha, quando perguntavam o que eu queria ser, eu não respondia médica, eu respondia pediatra. Ah, então, já era pediatra. Eu sabia que eu queria fazer pediatria. E quando eu entrei na faculdade de medicina e comecei a lidar mais com as possibilidades, todo mundo dizia, você vai mudar de ideia, né? Porque pediatria você tem que lidar com as mães e não é isso. Nunca mudei de ideia. E eu já sabia que eu não queria ser pediatra geral, assim, pediatra de consultório, porque eu gostava de doença, gostava dessa parte.
E eu tenho um primo que tem uma doença rara. Uhum. Chama AMI, amiotrofia espinhal. Ah, sim. Que é gravíssimo. Que é gravíssimo, né? isso. Que é rara mesmo. Isso, é uma doença rara, grave, né? Progressiva. E que quando ele nasceu, disseram pra gente que não tinha tratamento, não tinha o que fazer. Que esperasse pouco tempo de vida, né? Isso, que pouco tempo de vida, que ele não ia passar dos 3 anos. E hoje tá aí ele com 26, muito bem, obrigada. Legal. Trabalha, tem a vidinha dele, né? Com as suas limitações, mas muito bem. E eu tinha muito essa ânsia de conseguir ajudá-lo, né? De poder fazer a diferença nessa parte das doenças raras. Daí, por isso, eu escolhi a neurologia infantil. Tanto que hoje, eu trabalho com doenças raras e sou uma das referências no Brasil dessa doença em específico. Assim, Da AMI. Da AMI. Meu Deus. Então, você resolveu, tipo assim, dentro do que existe mais difícil, eu quero o difícil do difícil. Isso. Mais ou menos mais ou menos isso. Porque trabalhar com raras é realmente um desafio, porque nós temos mais de 2.000 doenças raras, né? Então, eu trabalho no Hospital Infantil Albert Sabin, em Fortaleza, né? Uhum. Que é a referência de doenças raras do estado do Ceará, pelo Ministério da Saúde mesmo, né? Portaria 199, é o centro de raras. Então, a gente recebe o estado inteiro e pacientes até de outros estados. E a gente tem pacientes lá que, assim, é o 3º caso daquela doença no mundo. Então, tem coisas bem desafiadoras. E a gente tem um volume muito grande dessa doença, que é a AMI em específico. Então, hoje, eu falo que é um propósito mesmo. Trabalhar com raras. Vai fazendo história, né? Isso. Porque você começa a ser portadora de notícias, de possibilidades para pessoas que não estão perdendo as esperanças. Exatamente. Né? E, para além disso, eu sempre gostei muito da parte de autismo, da parte de comportamento. E no consultório, por mais que eu seja uma referência em doenças raras, a maioria que chega são coisas relacionadas ao comportamento. Que eu sempre gostei, desde a residência, sempre foi uma paixão, assim, tanto raras quanto o comportamento. E hoje eu consigo fazer as duas coisas, porque no hospital eu consigo fazer bem a parte de raras. Até porque o consultório fica mais difícil receber raras. Isso. Né? E comportamento, sim. E comportamento é a grande porta de entrada, né? E aí disso, né, dessa parte do comportamento e tudo que eu fui vendo, a necessidade de ir além e começar a comunicar sobre as telas. Porque o impacto disso dentro dos meus pacientes é muito grande. E aí eu falei, eu preciso que além do consultório, para além do consultório, os pais consigam entender realmente o quão prejudicial é o uso de telas para essas crianças que já têm algum tipo de atraso ou já têm algum transtorno. E aí, porque, por assim, isso... que as telas vieram para desorganizar o neurodesenvolvimento infantil, não tenha dúvida, né? Agora, quando você soma isso a uma criança neurodivergente, seja TOC, seja TOD, seja TDAH, seja TEA, TOD, a coisa piora muito, né? Porque você deixa de poder ter aquela possibilidade de fazer uma autossuficiência, que eu acho que para uma mãe, por exemplo, que tem um filho com TEA dentro do espectro autista, você poder deixar um filho autossuficiente, o mínimo, é a diferença de tudo. É o que elas mais querem. Sim, isso porque que um dia elas buscam. não estarão aqui. Quem vai olhar por eles? Né? O mínimo, porque quem vai olhar por eles já, entre aspas, vai ser um irmão, vai ser um tio, que em princípio fica mais fácil receber com uma autossuficiência básica de higiene, de alimentação, né? Então, isso é muito legal, porque assim, você faz um trabalho lindo no hospital, e só um hospital mesmo para receber doenças raras, e você também faz um trabalho de psicoeducação, né? Sim. Dentro do consultório, e esse teu consultório você resolveu trazer para as redes sociais. Digital, exatamente isso. E teve dúvida de fazer isso? Não tive dúvida. Que legal. Já era um desejo que eu tinha de usar o digital para alcançar mais famílias, né? E deu muito certo, assim. E hoje eu vejo que realmente eu consigo ajudar famílias que nunca conseguiriam chegar no consultório, por exemplo, né? Até de serem de outros estados ou pela condição financeira. Então, realmente...
Não, é pela condição de vida, né? Porque assim, as pessoas falam muito, tem que aumentar o número de médicos. Ok, é deficiente. Neurologia infantil é super deficiente. Psiquiatria infantil é mais super. ainda, né? Por isso que a gente... hoje, eu tenho muitos... não atendo mais, mas os colegas que atendem, eu tenho como referência uma neurologista infantil. E não psiquiatra infantil, que a gente não consegue. Isso, é mais difícil achar o psiquiatra infantil do que o neuroinfantil. Que já é difícil, que já é difícil. Então, assim, mesmo que o governo, vamos supor, abrisse concurso para 10 mil, não vai dar conta. Não dá conta. Nós somos, são muitas crianças são muitas, que precisam. E no mundo inteiro. Então, achar que vai ter um sistema de saúde, pode ser o lugar mais rico do mundo, pode ser a Dinamarca, que não dá conta. Por isso que a psicoeducação é fundamental, porque às vezes não... uma mãe entendendo, um pai entendendo uma coisa, aquela mudança de comportamento já melhora uma criança, se não salva. 100%, e 60%, 70%, 80%, e isso significa uma mudança de paradigma. É isso, se cada coisa que a gente posta ali, né, se aquilo impactar uma família, já valeu a pena. Com certeza. Então... Porque isso é uma responsabilidade, né? Eu fico pensando, durante um tempo, as redes sociais não tinham praticamente médicos, e aí os médicos que iam falavam assim, isso aí não é lugar de médico. Onde é lugar de médico? Lugar de médico é informar. É informar, exatamente. Maior número de pessoas. É ali, né? Por exemplo, eu acho que Jesus foi super médico, ele saía pelas ruas pregando. É isso Entendeu? mesmo. E eu acho que a informação, ela tem que ser para todos, né? E eu ainda sinto muito esse preconceito dentro da classe médica, principalmente dentro da minha sociedade, né? Assim, de neurologia infantil, que são poucas pessoas, tem um preconceito ainda em relação às redes sociais, mas as pessoas estão entendendo que elas precisam estar ali, porque se elas não estiverem, uma outra pessoa que não tem a formação adequada vai estar ali dando aquela informação, e muitas vezes uma informação equivocada. Exato, sem base científica, sem nada. Então assim, é uma responsabilidade. E isso é uma responsabilidade muito grande, e as pessoas boas, que têm bagagem, que têm conteúdo, elas precisam passar isso pra frente. E a rede social é um jeito de fazer isso. Sim, é uma praça pública, né? Eu fico pensando, assim, se tivesse rede social na época de Platão, Sócrates, a gente ia levantar todo dia de manhã, vamos ver o que Sócrates tem para dizer hoje. Ia ser maravilhoso, Ia ser maravilhoso. Isso é uma praça, né? Uma grande praça, rede social, que dá para ser bem usada. Eu acho que dá para fazer grandes coisas. Porque tem gente que fala assim, mas você fala para uma pessoa que não vai ao seu consultório. Quem disse que precisa? E o objetivo não é esse. O objetivo é que aquela pessoa... tomada daquele conhecimento, possa melhorar o universo dela. Né? Agora, doenças raras, vai precisar. E não vai precisar de um suporte governamental mesmo, porque doenças raras você não consegue sozinha. Não, de jeito nenhum. Entendeu? Então, assim, que bacana, né? Que as pessoas estão acordando para isso e eu acho que está funcionando dessa maneira. Eu estava lendo uns artigos que dizem que aquele pico de overdose de informação inútil das redes sociais, que tem, não estou aqui fazendo nenhuma crítica, cada um coloca, é uma praça democrática, tá? Mas existem coisas do tipo, estou jantando isso, estou não sei o quê, estou não sei aonde. Fico olhando e falei, gente, eu me acho tão desinteressante para ficar postando o que eu estou fazendo. Porque todo mundo faz o que eu faço. A comidinha é tão básica, sabe? Então, assim, eu me vejo impelida a falar algo que eu acho que pode somar na vida da pessoa. E eu estava vendo que esse conteúdo, por conteúdo, tá em baixa muito grande. Exatamente. E o que está subindo são aqueles conteúdos que as pessoas estão vendo que agrega alguma coisa na vida delas. Então, eu acho que devagarzinho a gente está trazendo para as redes sociais uma função social mesmo. Não é social de, você é minha amiga, sou sua amiga. Não, é social de conteúdo. De trazer um conteúdo que agregue alguma coisa. Exatamente. Eu vejo esse movimento acontecendo também. Em todas as redes, né? Inclusive, até nas redes que são conhecidas por vídeos muito curtos e conteúdos, né, ali que não vão agregar, tem já uma busca por conteúdos de mais qualidade. Eu acho que as pessoas já saturaram mesmo. Elas já estão saturadas de ficar só ali no scroll, né? Rodando conteúdo que não agrega em nada. Exatamente. E aí já estão entendendo que eu posso buscar informações de qualidade dentro das redes sociais. Né? Você está falando isso? Eu estava outro dia voltando de São Paulo
E aí eu vim com meu filho e minha nora, ele, vamos de carro, vamos, vai, tá bom, vamos. Aí fomos de carro que a gente vai parando, aí a gente parou num Starbucks, acho que na altura ali de Resende, alguma coisa assim. Aí eu só sei que eu tava lá, ele foi pegar, eu fiquei com a minha nora na mesa, aí ele foi pegar, não, deixa que eu pego as coisas. Aí, de repente entrou uma turma de colegial mesmo, todos vestidos, eram uns 40, 50, aquela invasão. Tipo, Uou! a sala inteira mesmo. Aí eu fiquei assim, quietinha, daqui a pouco um olhou pra mim e falou, a mulher dos psicopatas do TikTok. Menina, aquilo foi... Aí meu filho tava no caixa, veio correndo, o que é isso? Aí eu falei, vamos fazer assim, tira uma foto, tira. Tá, a mulher do psicopata, não falou em nenhum momento meu nome, nada. Falei, tá. Aí eu fui... Tirei com os 40, eram 48, depois, formou os 48. Mas não teve jeito, porque depois... Aí comigo, vamos fazer em duplas. Gente, por Acabou favor, né? que eu não comi, fui comendo no carro. No carro. Mas ao mesmo tempo eu falo, pô, que legal. Tá chegando. De alguma maneira, a informação eles tá chegando. pesquisaram sobre psicopatia, sabe? Porque meu filho falou, pô, mãe, não sei o que, não deu pra comer. Falei, meu filho, pensa no lado oposto. Isso. Olha só, era ali, tinham 14 anos no máximo. 15 no máximo. Então, assim, de alguma maneira a gente está plantando uma sementinha que vai ficar, assim, né? Então, isso eu acho muito legal. Com certeza. Nessa plataforma do TikTok, né, eu vejo que os comentários são muito diferentes dos comentários que vêm, né, no Instagram, por exemplo. Né, no TikTok ainda tem muita crítica aos meus conteúdos, principalmente quando eu digo, esse desenho aqui não é adequado, troque por esse aqui, né, esse jogo aqui não é bom, e daí eu recebo vários comentários do tipo, pare de falar isso, esse jogo é maravilhoso, eu cresci jogando isso. Mas de alguma maneira, aquilo fica. Porque a pessoa se incomodou a ponto de ir ali e comentar. E daí, mesmo que ela continue jogando ou fazendo, ela vai pensar antes, principalmente quando for pro filho dela, né? Será que eu vou colocar mesmo esse conteúdo? Então, se ela reagiu, e se ela for uma pessoa interessada, ela vai falar, será que isso que a Tamires está falando procede? E vai dar mais uma pesquisada. Vai no chat GPT, vai lá, papapá. Isso, papapá, prejudica? Sim. Ele vai pensar. Porque assim, você fala uma coisa, você tem dois tipos de público. Que de imediato, nossa, precisava ouvir isso. Era isso, é isso que eu penso. E tem aquele que nada a ver. Ok, impactou todo mundo. É isso. Da mesma maneira. E não tomo como crítica, eu tomo como não é o momento daquela pessoa perceber. Isso. E tudo bem. Exatamente. A gente respeita, né? Tem democracia até pra isso. Até pra isso. Pense diferente de mim, não tem problema. Só não me xinga. Mas pelo menos vai fazer a pessoa pensar. Eu acho isso. Pelo menos é um conteúdo que faz ela pensar e discordar. Porque ela parou. Porque hoje tudo é tão rápido e não agrega, né, aquilo que a gente estava falando, que a pessoa nem se dá o trabalho de pensar, de discordar, de digitar. Porque hoje as pessoas... Eu fico muito preocupada com isso, assim. A comunicação dessa nova geração. Porque além deles não falarem no telefone, isso nem se fala, não existe. Mas não. Até na hora de digitar, é tudo com emojis, as reações são com emojis, é tudo encurtado. E daí aquela pessoa nem fala, nem escreve aquela emoção que ela tá tentando passar ali na mensagem. E, obviamente, isso vai impactar muito quando ela tiver que elaborar, né? O que ela tá sentindo, a hora que ela tiver que ter uma conversa realmente. Eu fico muito preocupada. Se a gente lembrar que com o chat GPT tem criança que não faz mais trabalho, bota lá e cola... Não é que, porque, vamos supor, não é nem copia, né? Igual antes que a gente copiava, né? De algum lugar. Não. Exatamente, cola. E isso já tem estudos, né? Por exemplo, a Dinamarca foi o primeiro país, não sei se você leu sobre isso, que botou tablet em todas as escolas, Já tirou, mandou tirar tudo. Voltar o caderno, voltar a caneta, o lápis, porque provou que houve uma queda cognitiva. Antes da inteligência artificial. Inteligência artificial, eu acho fundamental. Por exemplo, na tua área de doenças raras... ajuda muita coisa. Ajuda muito, né? Porque o diagnóstico é demorado, é difícil. É um parceiro ali vamos me ajudar a pensar numa coisa que eu não pensei. Ou me trazer o que tem de artigo disso, aquilo, né? Ajuda. Fundamental. Mas... é uma parceria, é um complemento. Não pode substituir, né? Tudo. Não te substitui. É o que eu digo. Tenho medo da inteligência artificial, tenho medo de quem usar como mestre. Mas acho que os grandes profissionais vão usar como parceria e vão sair na frente como diferencial de oferecer mais.
mais velocidade de diagnóstico, mais destreza de escolha de tratamentos adequados. Eu concordo. E eu fico preocupada, de novo, com a questão da comunicação, com o uso do chat, porque o pessoal que usa, principalmente os mais novos, a nova geração, eles também deixam de perguntar coisas que você perguntaria, tipo, pra sua mãe, pra sua avó, tipo, vó, como que é essa receita tal? Ou como que eu faço aquilo? Hoje eles perguntam tudo pro chat, então você vai minando cada vez mais a comunicação e a interação social. Isso me assusta muito. Entre gerações. Que é fundamental, porque o conhecimento é passado por afeto, é o que fica, é o que fixa. Né? Então, aquela coisa que você perguntava à avó... Da receita e tudo, não existe mais. Não existe mais. As conexões humanas... Estão se perdendo cada vez mais, assim. Então, eu fico fazendo essas reflexões e eu fico assustada mesmo do que vai ser dessa geração. Porque eu acho que as pessoas mais velhas têm já esse bom senso. Como a gente não cresceu com isso, você consegue moderar esse uso. Exatamente. Em alguns momentos. Mas essa nova geração é para tudo. Tanto que eles não acessam mais o Google, né? O Google chat não existe. Não existe. Não existe. Então, se eles não acessam nem o Google, quem dirá acessar outras pessoas, né? Eu fico... O que tira a coisa mais básica da humanidade, que é essa capacidade da gente ser humano na interação com o outro. Isso. Essa habilidade que a geração Z tem o tal do olhar frio, né? Eles não fazem contato visual, eles andam olhando para os smartphones. Exatamente. Quando eu estou em restaurantes, eu faço sempre essa observação, de ficar observando as mesas mesmo. E tem duas coisas que me preocupam muito. Uma, os adolescentes, né, e as crianças que ficam realmente ali só olhando o celular. Eles fazem o pedido pro garçom sem olhar pra pessoa. Não olha. E eu sou uma pessoa chata. Porque, assim, eu chego num lugar, um garçom chega e fala, como é seu nome? Eu também. Meu nome é Ana Beatriz. Me chama de Bia. Eu falo assim, nem falo Ana Beatriz, me chama de Bia. Ah, João, tá. Outro dia tinha um garçom, eu estava em São Paulo, eu fui almoçar, pertinho de onde eu moro, e aí eu comi um peixinho, não sei o que lá. Aí ele falou, tudo bom, dona Bia? Eu falei, tudo bom, Tom. Ele falou, é Antônio. Eu falei, mas Tom é apelido de Antônio. Jura? E Tom Jobim era Antônio. Viu? Muito bom. Antônio brasileiro. Aí ele, eu não sabia disso. Eu falei, pois é, Tom. Ele falou, tá bom, tá vendo? Ele aprendeu, e ele aprendeu uma informação contigo, né? Exatamente. Olha que legal. Ele não vai esquecer mais. Nunca mais. Porque eu falei, Tom, ele falou, meu nome é Antônio. Eu falei, mas é a abreviação, Tom. Né? Então, assim, eu acho que a gente vai ter que reaprender, as crianças, né, vão ter que reaprender a serem seres sociais. E as crianças, sim, mas outra coisa que me preocupa muito e que eu observo, você já deve ter observado também, é que às vezes a criança não está no celular, mas o pai e a mãe estão. Exatamente. E a criança está ali sozinha. E pedindo, né? Pedindo uma puxando, atenção, comendo sozinha. E aí eu falo, meu Deus do céu. E aí, essa criança que não está sendo atendida e que está ali sozinha, primeiro que ela está vulnerável, né? Outro dia eu estava observando no restaurante o pai, a mãe e um filho. Pai e a mãe aqui, no celular, tipo, não piscavam. O garçom veio, colocou uma jarra, serviu o copo do menino. Eles nem perceberam o que era. Serviram o copo do menino e saiu. Eu falei, e se fosse alguém, sei lá, que colocasse alguma coisa na bebida daquela criança, que levasse aquela criança, eles não iam perceber. Sinal. Isso, e chamasse, eles não iam perceber. E aí, 5 minutos depois, aconteceu o quê? A criança pegou o celular. Então, a gente precisa também falar desse ponto, dos pais, qual é o papel dos pais nessa conexão. Porque eu vou aprender a olhar pro garçom, a pedir, a conversar, vendo os meus pais fazerem. Só que se meus pais estão aqui no celular, é o novo normal, então eu vou fazer o quê? Vou pegar e vou ficar aqui no celular também. Que é a coisa do exemplo, né? Não tem como. Não tem como. A gente vai falar muito de criança aqui, mas a gente precisa conscientizar os pais. E às vezes no consultório essa é até uma conversa difícil de ter, né? De falar, olha, mas quem dá o celular é você. Olha, quem, né, deveria dar atenção ali e brincar com ele. Ou colocar os limites, que é outra coisa que os pais não conseguem fazer. São vocês são os pais. É você que compra a comida errada, é você que dá o celular na mão dele, é você que deixa ele fazer isso, né? A criança precisa falar de comida é inacreditável. Eu outro dia estava no aeroporto, esperando para embarcar, aí tocou o celular, a mãe falou assim, não, mas qual o problema de você comer? Não. Ah, tá bom, faz o seguinte, eu tenho que embarcar, pede no iFood. Aí ainda falou assim, mas não sei, não, pode pedir, tá no meu cartão, pode pedir.
Mas não demorou a argumentação, Assim, não ela nem- demorou um minuto. né? Não, porque eu falei, não, qual o problema de você comer? Não sei o que tava falando. De repente era uma saladinha. É, uma coisa... Alguma coisa saudável. Não estou dizendo, não, pode pedir, pede. Então, assim, filho não é um investimento de curto prazo, é de longo prazo. E eu sempre digo, tenha filhos, mas se isso é um projeto de vida, dentro de um entendimento que você está criando alguém que também vai colaborar quando você não estiver mais aqui. Se você não tiver esse pensamento, não tenha. Isso. Porque você pode ter essa opção, sem problema Nenhum, né? Porque eu vejo que as pessoas estão tendo filhos, assim, porque todo mundo tem a idade de ter e ponto. Quando não é para investimento. Do tipo assim, ter um filho com alguém que tem muito dinheiro para garantir uma pensão, tem. Acontece. Até que são poucos, mas tem. Mas acontece. Acontece. E essa criança, ela já nasce sem identidade. Porque ela nasce com uma função que não é ser um ser humano. É ser um sustento para alguém, é preencher um vazio para alguém. Isso é muito triste. Né? Muito. E os pais, eu sinto que eles não estão preparados para essa conversa sobre o papel dos pais mesmo, de educar, de colocar limites. Eles, mas ele não aceita o não. Mas é você que tem que ensinar ele a receber o não e quais são os limites. E as pessoas confundem, porque, na verdade, a criança ter regras, limites, rotina, isso pra criança soa como proteção, como cuidado. Quando a criança tá solta, ela não tem horário pra nada, ela pode tudo, ela se sente desamparada. É igual a gente, é muito bom você sair sabendo que tem alguém que se preocupa se você vai voltar, que pergunta como você vai voltar, você tem pra onde voltar. Isso dá segurança pra gente, você se sente amado, protegido. A criança, mais ainda. Né? Então, as pessoas parecem que essa questão da educação positiva e de deixar a criança, né, ter voz, elas levaram realmente muito ao pé da letra. E aí eu deixo a criança... Extremo, né? É o extremo. E ela decide. Ela decide, ela faz o que ela quer na hora que ela quer. Não, eu gente, não pode ser assim. Ver se fez dever de casa ou não. Aí você fala, quantos anos tem seu filho? 8. Falei, já desistiu? Com 8 anos? Na faculdade. Até o segundo ano, na faculdade, meu pai checava meu boletim. Depois do segundo ano, que só tinha nota muito boa, ele disse, não, filha, tudo bem. Agora não desanda mais. Exato, agora. Mas até na faculdade, o meu pai pedia pra checar. Porque em casa, a educação sempre foi algo que... colocado como prioridade. Vi pela Silvia. Então, e as pessoas, é isso, assim, não, eu não vou fazer, eu não checo. Mas quem que faz a tarefa com ele? É no reforço. Hoje as pessoas pagam reforço para fazer a tarefa com os filhos, porque elas não querem ter... Também você tem que acompanhar esse reforço. Até para ver se o investimento que você está fazendo está surtindo efeito. Em algum momento você tem que sentar para ver... como é que ela está entendendo o que está sendo dado, até no reforço. Até no reforço. É impressionante isso, né? É. Agora, Tamires, o que você mais recebe no consultório hoje? Hoje, no consultório, as maiores demandas, né, são da parte de comportamento, principalmente atraso de fala. Atraso de fala. Uhum. Atraso de fala, que é algo que... muitas vezes está relacionado ao uso excessivo de telas na idade em que a criança não deveria assistir nada de tela, que é de 0 aos 2 anos. De 0 a 2, zero. Zero. Uhum. É 0. E as pessoas dão, né? Assim, a criança sentou, já começa a colocar a tela. E, de fato, é o que mais prejudica. Se você me perguntasse, o que mais prejudica em relação às telas? A exposição precoce. Então, a criança que é exposta antes do tempo é mais ou menos como o açúcar. A gente sabe que não pode dar açúcar antes dos 2 anos para a criança. E quando essa criança recebe açúcar desde cedo, ela vai quase que certeza ter problemas em relação a peso ou, né, de risco maior de diabetes e outras questões. A mesma coisa acontece com a tela. A tela é proibida até os 2 anos porque o cérebro da criança não está pronto para receber aquela quantidade de estímulos. Assim como um bebezinho não está pronto para receber comida, a gente não dá arroz e feijão para uma criança de 6 meses, porque o intestino dela não tá pronto. A mesma coisa é com as telas. O cérebro da criança não tá pronto para receber aquele estímulo, por isso que é proibido. Não é que pode 10, 20 minutos. Não pode nada. Porque do 0 aos 2 anos, não tem discussão. Do 0 aos 2 anos, o cérebro, ele tá expandindo tanto em conexões que ele cresce de volume. Na tanto consulta que a criança tem a cabecinha maior do que o corpinho, exatamente. A criança já nasce com a cabeça bem maior. E aos 2 anos... quando ela vai tanto no pediatra quanto no neurologista infantil, a gente mede a cabecinha normalmente só até os 2 anos. Porque aos 2 anos já tá praticamente do tamanho que vai ser
na vida adulta. O corpo é que vai se harmonizando. O corpo é que vai se harmonizando, exatamente isso. Então, assim, é um crescimento tão grande que ele cresce em volume. E nessa fase, quanto mais a criança for exposta, maiores são os prejuízos. E aí, o que acontece? Se eu tenho uma criança com uma predisposição genética para ter algum transtorno neuropsiquiátrico ou do neurodesenvolvimento, e eu exponho essa criança às telas nessa fase, aí é onde eu tenho os maiores prejuízos. Porque a tela não causa autismo. Isso os estudos já comprovaram. Não é a causa. Não é a causa. Mas naquele que tem uma predisposição e é exposto antes do tempo, é como se ele intensificasse. E em alguns casos até simula. Então, eu recebo crianças também com... tanto com atraso de fala, decorrentes das telas, e também com as estereotipias, que são aqueles movimentos repetitivos que a criança faz. Sim, aquela coisa. Né? E tem muitas crianças que assistindo fazem isso. Se olhar as crianças assistindo, elas ficam, se não estiver segurando o celular na mão, né? Elas ficam eufóricas e fazem o famoso flapping, que é esse balançar das mãos, ou pulam, assim, ou ficam pulando na ponta do pé. Ficam, exatamente, de tanta excitação. Doce, então... Se aí, fizer isso comendo doce, aí é o desespero. Então, eu recebo muito isso. Recebo também, né, crianças realmente com suspeita de autismo, independente do uso de telas, com dificuldades de aprendizado, crianças que têm atraso motor, né? Assim, deu o tempo de andar e ainda não estão andando, né? Da parte cognitiva, né? Deu ali a hora da alfabetização e ainda não estão conseguindo acompanhar, tem bastante dificuldade. E também as questões de distúrbios do sono, as dificuldades do sono eu recebo muito. Tanto relacionado à tela, quanto relacionado a outros transtornos, né? Mas crianças com dificuldade para iniciar ou manter o sono, ou então também com muita dificuldade de acordar. Porque voltamos para a parte dos limites. As crianças estão indo dormir no horário que a família vai dormir, 11h30, meia-noite. Criança de 2, 3 anos. Gente, isso não existe. Não existe. É óbvio que no dia seguinte a criança vai ter dificuldade de acordar, ela vai ficar irritada, ela vai ser desatenta, né? Então, ou não vai prestar atenção na aula e vão achar que é déficit de atenção. Isso. Vai fazendo um bolo. Muito. Eu recebo muita criança pequena, com 3, 4 anos, com hipótese de diagnóstico de TDAH. Às vezes até com 2 anos. Mas eu falo, aí não gente, bem. Não é. Não dá pra dizer isso agora. Calma, né? Primeiro vamos ver como que tá a rotina dessa criança. Aí é tela, não tem horário pra dormir, né? Come doce de noite, uma série de coisas que interferem. Então, essa é uma queixa frequente também. A parte dos atrasos motores e também a parte de epilepsia, né? Crianças que têm crises epiléticas, a gente recebe bastante criança com paralisia cerebral, que sofreu ali algum insulto, né? Na hora do parto, e aí evolui com atrasos. Então, essas são as maiores demandas. E às vezes chega também alguma coisa de raras, porque como eu sou uma referência já, né? Mas realmente aspecto. É muito raro chegar. Realmente, se eu fosse medir, assim, 90% são questões comportamentais e ligadas à suspeita de autismo ou algum sintoma que está dentro do espectro autista. E a maioria que chega com essa suspeita, você vê que são coisas comportamentais? Ou é meio a meio? Meio a meio, assim. Muitos realmente... Independente do uso de telas, estão dentro do espectro, mas tem muitos que realmente o ambiente, as telas, a ausência de rotina, essa questão do sono, ou ainda não está indo para a escola, já deveria estar indo para a escola, influencia demais. Um lar desorganizado, né, pais separados, é criado pela babá, ou então fica solto em casa porque a mãe tem que sair para trabalhar, isso tem bastante mesmo. Isso é tão interessante, né, porque assim, a criança dentro do espectro autista, se as pessoas soubessem que estimulando, é meio que nem Terra Brasília, se plantando tudo dá, se estimulando você muda. E quanto antes a gente estimula. De um nível para outro, e às vezes para coisas imperceptíveis, né? A gente recebeu aqui já tem bastante tempo o Tiago Castro, que é o pediatra que fala bastante de autismo, né? E aí quando eu tive em Foz do Iguaçu para fazer uma palestra, fui jantar com eles, não sei o quê, eu fiquei encantada, assim, do sistema de educação das crianças. Dos os filhos, dois. né? Agora nasceu a menininha, agora eu não sei. Aí, eu tava lá na casa, primeiro que é tudo muito feito para eles terem contato, pé no chão, não sei o quê. Os 2 menininhos nos receberam, assim, de uma maneira tão fofa. E daqui a pouco, tia, dá licença que eu vou ler. Era a hora da leitura. Meu Deus do céu, tia, dá licença que agora eu vou dormir. Vem de pijaminha. Se despedir. E nisso a mãe já tinha saído para botar o menorzinho para dormir na hora. Eu falei assim, gente, isso tem câmera ligada? Tipo, vai passar em algum lugar depois, né? Não era, sabe? É a rotina de fato, tem uma rotina que funciona. E os dois, assim, né?
com contato físico muito bacana, espontâneo. Tipo assim, tia, vem ver a coisa que eu tô plantando, a frutinha que tá nascendo, levando, assim. Eu falei, gente, E que tinham, coisa. assim, e são autistas, né? Então, assim, Mas assim, tão preparados pra porque vida. isso porque a rotina e a estimulação precoce. É tudo E quanto baseado antes pra eu começo a estimular, por isso que as pessoas não têm que ter medo de procurar o neurologista infantil ou de conversar com o pediatra sobre os atrasos, né? Essa história de cada criança tem seu tempo, Não, calma isso, lá, por né? sinal, isso tem alguns colegas que deviam parar de Parar fazer de isso, fazer pelo isso, amor de deveriam. Deus. Eu Fala assim, também não acho. vamos aguardar, não vamos Não. aguardar. Se tem a dúvida, estimulação vai fazer bem para É isso que eu digo para os pais que chegam com pra que medo. não tem. Você não vai se arrepender De de, nada. estimular o seu filho. Exatamente. Nunca. Ah, vou colocar ele na fono na psicóloga, aí ele vai melhorar em 6 meses. Que bom! Aí ele tem alta. Então tudo bem, né? E os pais ficam com tanto medo. Eles têm muito medo do diagnóstico, assim, porque ainda tem um estigma, né? Sim. Então fica postergando e eu falo, não, gente, não tenham medo, né? Mas assim, é tempo busquem perdido, ajuda. né? E é isso, o que conta mais, assim como a exposição que prejudica mais é a Quanto exposição. mais precoce, Quanto mais exposição precoce, às telas. o mesmo é válido para estimulação. Quanto antes eu começo, melhores são os resultados. Não tem nada a perder. Nada. Por exemplo, crianças que demoram a falar, né? Você vê que entende tudo, né? A criança começa a falar com 1 ano e pouquinho. Isso, com 1 aninho já é para ela estar falando pelo menos 2, 3 palavrinhas ali. Pelo menos o papá, a mamã, a água, com intenção. Com intenção, Com direcionado. direcionado. Eu sei o que ele Isso. quer. Mamãe, né? Mamãe é a mamãe, papai é o papai, Não é água mamãe, é a água pra o todo vizinho mundo. que aparece. Exatamente. Umas 2, 3 palavras. Qual o limite dela não falar, apesar dela se comunicar? O ideal é que isso, com 1 ano e meio no máximo, você já esteja procurando ajuda. Mas ideal mesmo, se com 1 ano ela entende tudo e ainda não tá verbalizando, já deveria Entendi. Tá procurar estimulando. isso, procurar ajuda e estimular. Mas ali 1 ano e meio, essa história de 2 anos é muito tempo. Não dá pra esperar até os 2 anos. Eu também acho. E tem muita literatura, inclusive, ainda, quando você vai, né, buscar, que fala que dá pra esperar até os 2 anos. Mas lembra que a gente falou que até os 2 anos é quando o cérebro Dá cresce, boom, né? inclusive em volume. Então, tudo que eu estimular antes dos 2 anos vai ter um resultado melhor do que o que eu fizer depois. É verdade, eu tenho uma sensação assim, que até 2 anos é a infância da infância. Entre 2 e 5, a gente tem uma adolescênciazinha da infância. Acontece, isso. tem. Porque eu vejo, sim. assim, Eles começam a questionar, a não querer comer, a não querer comer determinadas coisas, não, né? A roupa. Entre 2 e 5, é tipo assim, não vou com essa roupa. Mas isso é uma coisa boa, porque quanto maior a autonomia e essa questão de opinião, normalmente melhor é o QI da criança. A criança, Que quanto legal. mais inteligente ela é, mais ela questiona sobre... Mas ela faz a subjetividade. Exatamente. Ela é ela. E isso é muito bom. Então, eu falo isso para os pais. É algo que a gente deve estimular, na verdade, ao invés de tentar inibir, né? Deixa ela escolher, deixa ela opinar sobre o que ela quer comer, o que ela quer vestir, né? Lógico. Lembrando da questão dos limites e que quem é o pai e a mãe sim, mas, por são exemplo, eles, né? Você vai dar um passeio. Aí a criança encanou que quer ir de Homem-Aranha. Tudo bem, não Deixa faz a ela ir de menor Homem-Aranha, diferença. concordo. Você Deixa vai ela ir de andar na Homem-Aranha. lagoa, vai Isso. brincar. Ela Qual o pode ir de problema? Homem-Aranha, exatamente. Se for um casamento, mesmo assim, você pode botar o Homem-Aranha e um blazerzinho por cima. Mas tirando essas coisas hiper formais, eu Se sou não super a for favor o dela. daminho, a daminha, Pronto. não tem problema, né? Ela é uma criança, né? Igual que querer tirar o sapato, né? Às vezes os pais ficam, deixa pisar no chão. Se soubessem os benefícios que isso traz pra parte sensorial, né? O e tudo, ground, então, né? Aquela coisa do contato ali muito bom. com a natureza, né? Não ter esse medo, né? Eu vejo mãe falando assim, não pode pegar chuva. Deixa pegar chuva. Né? Ainda mais se você tem um quintalzinho, deixa. Um cheirinho de chuva, deixa. E as crianças de hoje em dia, é como... Antigamente a gente falava, né? A criança de apartamento, né? E a criança criada em casa, na rua, que foi como eu fui criada, por exemplo, né? Com os vizinhos brincando na rua. Hoje não existe mais isso, porque mesmo quem mora em casa, em condomínio, tudo é perigoso. E realmente, sim, as coisas mudaram, né? É no Brasil. Porque tem gente que fala assim, é Rio de Janeiro, gente, não, São Paulo, tá um horror. Fortaleza. Fortaleza. Todos, né? Eu dei 3 palestras em Fortaleza no passado, e eu chego toda animadinha. O pessoal já, tipo, super perigoso, aí cuidado. Eu falo assim, eu vou deixar, mas vou dar uma voltinha.
Não. A senhora vai dar voltinha aonde? É. Eu falei, mas eu não posso ir andando? Não pode não. Eu falei, gente... Tá muito perigoso. Muito O único perigoso. lugar que eu fui no Nordeste ano passado, que as pessoas falam, vá sim, João Pessoa. Ah, Pra não, lá é pra muito bom. cá. Qualidade de vida é muito boa, é mais Olha, eu fiquei seguro. João impressionada. Pessoa é muito legal. Andei pra lá, andei pra cá, na orla. Depois aluguei um carro, vai pra cá, vai pra... Né? Mas assim, Fortaleza me apavoraram um pouco. Tá muito perigoso, muito Né? perigoso. Mas é geral. É. Maranhão, a última vez que eu fui em São Luís dar uma palestra, Tamires, aconteceu uma coisa. O chofer me pegou, foi até do Ministério Público, me pegou no aeroporto, aí de repente a gente passou ali pelo centro histórico, aí ele parou e começou a dar um dinheiro. Eu falei, o que é isso? Não, é o pedágio do tráfico. Uma cambada de Meu Deus zumbi do céu. usando crack e tinha que dar dinheiro para passar. Senão Jesus arrebentava o carro. Eu falei, jura? Eu não tinha visto desta forma. Desta forma, né? Eu fiquei assim. Agora disse que revitalizaram lá. Não sei, mas me espantou. Fortaleza tá tomada pelas facções. Assim, tá? Que o Brasil, né? Infelizmente. Muito triste. É triste. É. E isso influi também nas crianças, porque aí você por- não pode deixar isso, brincar é como na se rua. todas fossem criadas em apartamento hoje em dia. Então, toda Exatamente. experiência que você puder proporcionar pro seu filho de contato, igual a gente tava falando, de brincar na chuva, de pisar no chão, você tem que deixar. Porque a gente já não consegue proporcionar as experiências que nós tivemos. De brincar na rua, desse brincar livre, do tipo, da mãe gritar no portão, né? Vem comer, não sei o quê. O menino tá lá pra rua, tá na casa do vizinho. Isso não pode mesmo mais hoje. Jogar queimado. Isso realmente não pode hoje. Então, toda oportunidade que tiver, né? Da criança ser criança e ter contato com a natureza, com o chão, tem que deixar. Porque são isso é poucas, fundamental. Né? E que tem que aproveitar mesmo. E tem que aproveitar, é isso. Porque isso vai fazer diferença no neurodesenvolvimento. Também isso está atrapalhando muito, né? Uma outra coisa. Dentro disso tudo que você está vendo, que você falou, a epilepsia ainda é uma coisa comum? Sim. Porque ainda as pessoas falam Meio muito que- pouco. Fica aquela coisa, não, quando ele teve uma febre, aí ele teve aquele negócio, né? Não, ainda é comum. É que realmente, como o autismo, né, tomou muita coisa. É porque abriu o espectro, então ficou uma coisa Mas para identificação numérica maior. E aí a gente fala muito do autismo, os outros transtornos ficam um pouco apagados, assim, né? A gente tem muitas coisas pro autismo, mas poucas coisas pro TDAH, pro TOD, né? Pros outros transtornos. Mas a epilepsia ainda é algo muito frequente. E ela, inclusive, assim, as crianças com TEA têm 30 Tem vezes mais chance de ter né? epilepsia. Isso. Exatamente, convulsões. Então, assim... Quanto mais grave, né, o nível do autismo, é isso? Ou não? Não tem uma Não relação tem uma relação com gravidade, Não tem uma relação tá. com a gravidade. Eles são mais propensos mesmo, porque eles têm mais chance de ter as descargas elétricas ali, né, do cérebro. E aí, isso, em algum momento, desencadear uma crise convulsiva. Que Então, pode ser provocada por uma infecção, quer dizer, o gatilho, digamos assim. Pode. Essa crise com febre, que a gente chama de crise febril, que acontece até os 5 anos. Pode acontecer. Isso pode acontecer desde de poucos meses de vida até os 5 anos. Ela não preocupa tanto o neurologista infantil, porque de fato ela é mais benigna, apesar de ser horrível, porque quando a criança tem aquela crise generalizada, aquela de se debater, Sim. de perder a consciência, do olhinho Virar revirar, o de olhinho, babar, às vezes até de fazer xixi, né, Isso. ou cocô Ou evacuar. Isso acontece mesmo. E ela pode demorar minutos, tem que ir pro hospital muitas vezes, né? Então ela é assustadora, mas, né, pela fisiopatologia dela, ela cessa aos 5 anos e aí a criança nunca mais vai ter. Então é Se algo for que. só com E muitas vão gatilho ter de uma aumento vez. de temperatura e nunca mais. E nunca mais. E a maioria vai ter uma vez, no máximo 2 vezes. Tanto que é a partir da terceira crise que a gente opta por medicar. Entendi. Seja uma medicação todo dia para evitar ter, ou o que a gente usa hoje muito, que é uma medicação profilática. Quando a criança começa a adoecer, a gente dá, porque as pessoas confundem, não é a Entendi. temperatura, é a velocidade com que a temperatura sobe. Então, eu posso ter uma febre de 39, que eu não vou ter nada, e uma de Se ela e um foi 37,5. subindo devagarzinho. Isso, e um 37,5 que pode fazer a criança convulsionar se Então, é a velocidade de subida. de subida que causa a Entendi. crise convulsiva febril. É como se fosse um choque térmico. Isso. E isso é o que... Então, assim, quando a criança tem a primeira vez, tudo, a gente já orienta os pais a isso. Começou a adoecer, você já fica
Ele tá meio molinho ali, nariz começou a escorrer, alguma coisa, você já fica de olho. Aí na criança que já teve, a gente às vezes já começa a medicar com uma medicação, um benzodiazepínico, né? Nesses dias em que ela tá doentinha. Pra prevenir que ela não tenha. E os pais também, a gente orienta a ficar de olho e qualquer coisa até medicar um pouquinho antes de ser febre, que inclusive mudou recentemente, né? Agora 37,5, que antes era febril, agora é febre. A partir de 37,5 já é considerado febre. Antes era 37,8. Isso mudou recente, esse ano. Agora é 37,5. Isso já é uma forma também da gente prevenir um pouco disso. Porque daí a gente já medica mais cedo. Porque antes ficava naquela história, espera subir. 37,8. Exatamente. Mas se tá 37,5, com certeza vai subir. E aí, como realmente a velocidade que interfere... a gente retarda, né? Essa e a crise mais comum é essa mesmo. É a crise convulsiva febril, que é autolimitada e normalmente benigna. O perigo, logicamente, é nessa crise forte. Se a criança se engasgar, se a criança bater a cabeça, é mais nesse sentido. Mas não a patologia, assim, de evolução. E aí, a gente tem outras crises que são muito comuns na infância, que também são um pouco negligenciadas. Que eu acho que por isso que a gente precisa falar. Para que isso se propague, né? A gente tem o que antigamente era chamado de epilepsia rolândica, né? Que hoje a gente chama de epilepsia rolândica. Que hoje a gente chama de epilepsia centrotemporal. Pela localização que ela afeta no cérebro, né? Assim, centro-temporal. Que ela também é considerada dentro desse grupo de autolimitada e meio benigna, mas ela é muito frequente e ela pode impactar no aprendizado da criança. E essas crises, elas acontecem normalmente no período da noite ou ao acordar ali, e às vezes a criança só começa a embolar a boca pra falar, puxa um pouquinho, começa meio que com uma crise focal. Às vezes chega na generalizada. Quando chega na generalizada, mas começa com essa focal, onde a criança tá consciente ali, ela não consegue falar direito, a boca repuxa um pouco, mexe, é uma coisa meio esquisita, mas ela tá ali consciente, volta, os pais não dão muita atenção. E aí, se eu não identifico, e ela continua tendo essas descargas elétricas focais, uma hora generaliza. Entendi. Aí é quando eles assustam. Aí tem aquela forte, aí vai pro hospital e tudo acaba chegando no neurologista infantil. E aí a gente muitas vezes opta mesmo por medicar, sabendo que isso também pode influenciar no desempenho acadêmico. Essa seria a segunda mais comum depois da febril, né? E aí outra que eu acho importante a gente falar é a crise de ausência. Sim. Né? Essa é muito comum também e eu vejo que é muito negligenciada. Antigamente se falava pequeno mal. Grande mal, pequeno mal. Isso não importa. Hoje a gente não fala mais não usa assim, esse termo. E a crise de ausência, eu acho que ela é negligenciada hoje por uma coisa que a gente estava conversando. As pessoas não olham mais. Então, o pai e a mãe... Não observam, e nem o professor. O professor tá tendo que dar conta ali de muitas coisas. E o pai e a mãe, como estão sempre olhando pro seu próprio celular... podem não perceber. Aquela hora que a criança dá aquela paradinha. É muito rápido, são segundos, assim. Desconecta, né? A crise de ausência clássica, elas são segundos, tipo 10 segundos. A criança tá falando, aí ela para, aí de repente ela dá uma piscadinha e volta, como se nada tivesse acontecido. E ela meio que não, e ela não lembra. Porque apesar da crise de ausência ser breve, a descarga no cérebro é generalizada. Por isso que ela é tão perigosa. Diferente da que a gente tava falando da rolândica, que ela é centrotemporal, que ela é focal, eu tô ali consciente, realmente é uma descargazinha focal. Deu um choquinho aqui só nessa parte. Quando eu tenho essa de ausência, o choque é no cérebro todo. Mas não manifesta manifesta só, assim, essa de ausência. Só que com o tempo, se eu ficar tendo várias, por isso a importância dos pais... Ela evolui pra grande. Pra pegar e aí, toda a musculatura. Muito grande, exatamente. E aí a criança pode ter uma crise muito forte, difícil ali de controlar, né? E a crise de ausência, ela impacta muito no aprendizado. Com certeza. Imagina na sala de aula. A maioria das minhas crianças chegam com queixa, que tem diagnóstico de crise de ausência. Elas chegam por dificuldade de aprendizado. E aí, elas apagam, isso, né? Por isso que a gente não precisa pedir o eletroencefalograma, que é o exame que vê essa parte elétrica do cérebro, para autismo, TDAH, etc., se tiver alguma história familiar para isso. Mas nas dificuldades de aprendizado, dependendo do que você sente ali, né, na consulta, se não tem tantas características de um TDAH ou de alguma coisa mais específica, vale a pena, sim, a gente solicitar um eletroencefalograma para ver se essa criança não está tendo crise de ausência, já que, como a gente falou hoje, pouco se olha para ela, é muito rápido. São segundos, só que ela começa a ter várias dessas por segundo. Entendi, mas eu estava pensando aqui, porque, por exemplo, quando a gente quer saber se a pessoa tem uma arritmia, a gente pede o Holter, que é aquela coisa de 24 horas.
A gente tem o mapeamento cerebral que possa ser feito de 24 horas? Só que a gente reserva esse para casos mais difíceis, onde a gente tem dúvida se todos os movimentos que a criança faz são crises ou não, que aí a gente chama de videoeletroencefalograma. Porque daí a criança fica com os eletrodozinhos lá para fazer o exame. Ele é feito por pelo menos 12 horas. Eu posso fazer o de 12 ou de 24 horas. E ela fica sendo filmada pra gente ter certeza que aquele movimento é crise ou não. Mas para uma suspeita de crise de ausência ou da epilepsia rolândica, né, que é a centrotemporal, um eletro simples, bem feito, já é o suficiente. Já é suficiente. E aí tem 2 testes que a gente faz. O da fotoestimulação, que a gente pede no exame, né? Que é o da fotoestimulação, que aí fica jogando as luzinhas. E o da hiperventilação, porque a crise quer ficar assoprando ali. Porque a crise de ausência, ela é ativada quando eu faço esse... Hiperventilação? Quando eu hiperventilo. Entendi. Então, um simples bem feito... A tela funciona como uma estimulação. Por isso que a gente tem um aumento, né? Principalmente pós-pandemia, a gente teve um aumento de procura, né? No consultório com crianças com crise epilética e tiques. Porque os tiques também se intensificam pelo uso de telas. Tanto as descargas elétricas, tipo, na forma... focal ou... A de ausência menos, porque a de ausência é uma outra base, é mais a focal. Tá. Isso. E os tiques motores, né? Os tiques motores também aumentaram muito, né, pós-pandemia. Os tiques eu não tinha reparado. Inclusive, na época da pandemia, a Bela Falcone, né, que é a influenciadora, ela até expôs o caso da filha dela, porque a filha dela começou com tiques e tava com muito vício em telas e tudo. Daí depois ela contou e demorou, assim, pra ela melhorar. Associar. Tanto pra ela associar, mas também pra os tiques deixarem, né? Mesmo assim, com a redução. Mesmo com a redução das telas. Ela precisou de terapia e de outras coisas pra conseguir melhorar. Então, isso é uma coisa que aumentou muito. Independente dela ter uma predisposição para isso ou não. Sim, independente. Aí o que a gente vê na prática se eu não tenho casos de tics na família, né, uma predisposição genética, se eu tiro a tela, faço um pouco de terapia com aquela criança, ela melhora. Mais rápido. Mas naquele que tem uma predisposição, isso pode ser um gatilho, inclusive, para abrir uma síndrome mais grave. Grave, né? Tipo um Tourette. Um Tourette. Mas essa abertura que não volta mais. Que não volta. É a mesma coisa com o autismo e com as outras coisas. Por isso que a tela, nessa primeira infância, aí tem que ser muito controlada. É tão importante não arriscar, porque aquilo pode ser um gatilho. Porque aquilo pode ser um gatilho, ainda mais se tiver casos na família. Exatamente. A tela tem que ser 0 até os 2 anos. Ali dos 3 aos 5 anos, 1 horinha por dia. Dos 6 aos 10 anos, 2 horinhas. E a partir dos 11 anos, que são inclusive pra gente, que são 3 horas, e inclui tudo, né? TV, tablet, celular e o que a criança usa pro estudo. E é interessante, assim, porque os pais têm muita dificuldade mesmo. E a maioria, assim, mas meu filho vai ficar com raiva de mim. Aí você fala assim, mas faz parte. Faz parte. Até para aprender a autorregular. Exato, você tem que frustrar ele, você tem que frustrar regular ele, senão... a raiva, né? Eu tava outro dia voltando de São Paulo, aí tava no voo, o menino que o comissário botou, assim, porque ele tava viajando sozinho. Aí ele tava com um capacete de skate, e botou o skate assim. Aí ficou do meu lado. Foi tão interessante. Eu que adoro ele, quando bonitinho. tem criança do meu lado. Eu falei, quantos anos você tem? Ele falou, 8. Vou fazer 9 ano que vem. Tá. Aí daqui a pouco ele pegou, você tem carregador? Eu falei, deixa eu ver seu celular. Aí eu falei, não. Ele falou, meu celular é muito velho. Aí eu falei assim, mas tudo bem, vamos pedir alguma coisa. Mas pra que você precisa? Não, pra quando eu chegar, dizer à minha mãe que eu cheguei. Uma criança que entende a função do celular, de fato, eu falei, né? E você não tem nada no seu celular? Né? Até desconfiei, né? Do tipo... Não tenho nada. Você não tem WhatsApp? Não tem. Não. Aí ele falou assim... Aí dá esperança no mundo. Aí ele falou assim, a minha mãe disse que não é bom. Eu falei, e você, como é que faz com os outros? Não me incomodo não, porque eu chego na escola, todo mundo tem, é o que eu tenho que saber, eles falam. Se eu tiver que saber, eles falam. É isso. Ele só tinha o celular para ligar telefone. Tá? Não era ligação, ligar, mãe, cheguei. Coisa mais bonitinha. Mas assim, tão amadurecido. E eu falo assim, e você fica chateado com a sua mãe? Não. Ela me explicou que não faz bem e ok.
Eu falei, meu Deus, eu queria meia dúzia desse. Vamos clonar. Mas você sabe que eu observo um movimento, Bia, que é o seguinte. As crianças que não têm acesso às telas, elas ficam tão à frente que muitos pais, às vezes, procuram, ou as pessoas comentam como se ela tivesse a famosa altas habilidades, superdotação, de tanto que ela a diferença é gritante, porque ela sabe conversar, ela sabe se portar. Esse menino começou a falar pra mim, você sabe qual é o inseto mais perigoso, ferrão, não sei o que lá. Não sabia quase nada. Ele, é isso. Daqui a pouco ele, se você fosse um bicho, que bicho você queria ser? Gente, eu passei que voo todo. Eu ia ficar ele muito falou, feliz. eu queria ser um urso polar. Porque o urso polar dorme não sei quantas horas, é o maior predador, não sei o quê. Eu olhei assim e falei, gente, que coisa maravilhosa. A criança que não tem acesso à tela, ela vai ser curiosa. Ela vai ter que aprender perguntando. E ela se interessa, ela tem assunto. Ela sabe puxar assunto, coisa né? Igual ele tava puxando contigo. Então, assim, é muito importante mesmo, assim, conscientizar as pessoas do quanto a tela prejudica. E às vezes eu recebo alguns comentários assim, minha filha tem 2 anos, assiste tudo isso aí e não tem esses comportamentos. Aí... Uma outra pessoa respondeu assim, experimenta tirar o celular dela pra ver se ela não vai ter algum comportamento. Porque o problema não é enquanto eles estão usando, é na tentativa de tirar, né? Assim, são... Porque dá abstinência, tem criança que tem abstinência. Tem criança que tem abstinência, que tem surtos mesmo, assim, de quebrar as coisas em casa, né? Assim, então, a gente vê, assim, eu vejo coisas muito sérias em relação ao uso de tela, assim, de vício mesmo, né? Assim, e alguns até chegando na dependência, que aí é mais grave, né? Assim, que aí realmente vai ter... E cada vez mais precoce. E cada vez mais precoce. E é muito triste. Então, assim, porque os pais ficam, não quer ver. Quando for ver... vai ser difícil. Mas muito mais difícil. Não, e é uma cascata, né? Porque eu começo a assistir cedo, isso vai trazer prejuízo. O tipo de conteúdo que eu assisto faz diferença, né? Então, aquele conteúdo que hiperestimula, que eu falo muito nos vídeos, né? Tipo, o conteúdo rápido, acelerado, com cores muito intensas. Aquele conteúdo que é feito pra te prender, né? Esse, sem dúvida, é o que prejudica mais. Mas a gente não pode esquecer que o tempo de tela também conta. Então, se eu assisto conteúdos considerados bons, né? Vou pegar um desenho mais educativo, vou pegar esses desenhos que tem uma velocidade mais calma, não tem tantas cores vibrantes, né? Não é tão acelerado. Tudo bem, eles prejudicam menos, mas se a criança passar o dia inteiro vendo isso e não tiver interação, né, com humanos, de troca, né? Olho no olho, né, essa questão de se frustrar, de saber que tem o horário de fazer isso, de fazer aquilo, também é prejudicial. É a mesma coisa. Então, o conteúdo faz diferença, sim, a intensidade dos mas também conta. E o tempo. E outra coisa que a gente não fala muito, porque a gente fala muito isso, as pessoas, eu espero, né? Pelo menos eu acho que quem me segue e assiste meus vídeos já conseguiu entender e identificar, né? Que os vídeos acelerados, cortes rápidas, música muito intensa, transição de cenas rápidas, de cor. Isso. Tudo isso é muito prejudicial. E que os desenhos e os filmes que são mais calmos, né? Que parece mais desenho mesmo, né? Que parece aqueles que foram desenhados e que tem um ritmo de fala mais lento, que trazem alguma mensagem, esse já prejudica bem menos. Né? Mas pouco se fala do conteúdo que os youtubers postam, né? Assim, as crianças às vezes passam muito tempo vendo a vida de youtubers mirins, adolescentes e tal. E aí ficam idealizando aquela vida que é irreal, que ninguém tem. E aí eu escuto muito, né, assim, principalmente dos pré-adolescentes, às vezes dizendo assim, minha vida não tem sentido, a minha vida não tem graça. Mas por quê? E eles nem sabem explicar direito por quê, mas é dessa comparação de achar que eu tenho que estar bonito todo dia, eu tenho que estar maquiada, eu tenho que ganhar um presente todo dia. Essa parte do tem que consumismo. Ser aplaudido, tem que ter não sei quantos seguidores. Isso, e tem que viajar, e tem que fazer isso. E a parte do consumismo me assusta muito, porque eu tenho crianças pequenas, de 3, 4 anos, que os pais falam, doutora, não sei o que fazer, eles só falam em comprar. E não é necessariamente coisas caras, mas tem que comprar alguma coisa todo dia, tem que isso. E aí, a gente volta para aquela questão da predisposição genética. Porque as crianças que têm predisposição genética para transtornos psiquiátricos futuros, a gente já começa a observar os pequenos furtos com 3, 4, 5 anos. Porque a mãe não compra, daí ele quer o que é do coleguinha, e daí ele vai lá e rouba a cartinha de Pokémon, rouba o brinquedinho, coloca nas coisas dele, e os pais vão perceber em casa, muito tempo depois. Ou percebe e não fala nada. Ou a escola
né, vai relatar. Então, é muito sério. A gente tem que vigiar o que os nossos filhos assistem. E outra preocupação que eu tenho, eles crescem, chegam aí nessa fase, né, depois dos 12 anos, que teoricamente já podem ter mesmo celular, né, porque pela Sociedade Brasileira de Pediatria e também pelo guideline que saiu do Ministério da Saúde esse ano, né, do governo federal, com as diretrizes, ele seguiu muito parecido com o que a Sociedade Brasileira de Pediatria publicou, que são essa quantidade de horas que eu falei, né, de 0, depois 2. Depois 1 hora, depois 2 horas, depois 3 horas, e 12 anos para ter o celular mesmo. E depois dos 12 anos, os pais, tipo, é aquela história ele tem que fazer a tarefa por conta, então ele já pode controlar no máximo o tempo de uso, mas deixa de ver o que eles estão acessando. E é aí que mora o perigo, porque na fase, né, da pré-adolescência e da adolescência, eles estão muito vulneráveis, mais ainda à opinião dos outros, né, a serem influenciáveis. E aí, eles passam muito tempo vendo esses youtubers que têm uma vida que não é a vida real, que a gente sabe muito bem que não é a vida real. E também em jogos, em plataformas que tem conversas, e aí essa história do nudes e não sei o quê. Então, tem muitos... Infiltrado por uma opção de pessoas que se fingem de adolescente, não são. E aí, isso pode ser uma tragédia na vida da criança. Até os pais saberem, só vão saber quando ele já estiver em depressão, quando já estiver se mutilando, né? E aí você vai buscar a raiz do problema, e é algo que aconteceu ali no digital. Sim, mas isso é uma coisa que os pais, se forem dar, eu acho que antes de 16 não devem dar. Mas se forem dar 12... Você está falando aí da associação, tem que estar com aplicativos que proíbem esse tipo de coisa. Sim, e não pode ter acesso à rede social. Exatamente. Porque a ideia é essa, 12 anos, né, para ter o celular, para poder sair de casa com celulares, comunicar, ter ali alguma coisa. Mas o acesso às redes sociais, eu concordo, tem que ser 16 anos, porque se afeta a gente. Né? E assim, às vezes lá, a gente né? Fica pensando. Outro dia eu recebi um comentário da minha sobrancelha, e vários num post, e eu tenho a minha autoestima muito boa, inclusive eu gosto da minha sobrancelha penteada pra cima, né? Eu pago pra ela ficar assim, né? E é algo que eu gosto, e a minha autoestima é muito boa, eu não me acho feia. E os comentários bem, bem pesados, inclusive de psicólogas, num vídeo que era isso, informativo, que não tinha, né? Mexeram comigo. Aí eu falei, gente, o que isso aqui é capaz de fazer com um adolescente que tá buscando sua identidade, que ainda não aceita várias coisas. Então, assim, um comentário, ele tem um poder mesmo. Não, e pra gente que é adulto, aquilo pode dar uma coisa, você fala, não, mas peraí. Sim, exato. Aí você tem aquela coisa do filtro. E deixa pra lá. Né? Ok, eu sempre digo, tem gente que fala assim, eu queria que você falasse aquilo outro. Gente, a rede é pública, vai lá e faz. Né? Porque a pessoa sempre tá falando uma coisa que você não falou. Você não falou, do tipo, por que você não fala? Gente, eu vou adorar aprender com as pessoas. Mas a minha experiência é o contrário. Então, conte a sua experiência, né? Então, assim, é aquela coisa dos engenheiros de obra pronta, né? Fica ali, porque isso. Vamos lá, gente, o que vier de mais informação é bom para todo mundo. Então, existe, né? Agora, você imagina um adolescente. Numa criança. Que tá naquela fase de mudança, e tem espinha. Isso. E a voz tá mudando. E às vezes tá mudando, às vezes não gosta do nariz, realmente não gosta. Porque isso aqui é uma coisa, como eu disse, que eu faço. Então, é óbvio que eu gosto. Mas e se fosse, né, uma marca de nascença? Se fosse alguma coisa que a pessoa, às vezes, não consegue mudar. Que tá ali naquela fase, sabe? Então, é muito sério. E aí, eu fico muito preocupada mesmo. E eu acho que os pais estão começando a acordar. Porque tem aplicativo já para isso. Para eles, sim, tem. E aí eu acho que tem que começar a se informar. Não, e tem que ter acesso. Eu falo para os pais dos meus adolescentes. Você tem que sim ter acesso ao WhatsApp dela. Lógico que tem. Você tem que olhar. Não tem só de privacidade. Não tem idade para ter privacidade. Vai ter privacidade quando for adulto e já... E mesmo assim com ressalvas, né? Vai ter, com ressalvas. Então... Baiano. Vamos lá, vai ser bai. Vamos para aquelas manchetes que a gente tem aqui. Aqui, o Jornal da USP, né? O uso excessivo de telas desenvolve deficiências mentais e intelectuais em crianças. Foi tudo aqui que a gente já falou, né? Agora tem a coisa de obesidade, que é o sedentarismo. Eu falo para os pais, se a gente pensar antes dessa época de celular e tudo, quando a gente assistia aqueles filmes americanos, os grandes obesos, eles estavam fazendo o quê? Sempre comendo na frente da TV. Exatamente. Imagina agora que a gente coloca uma mini TV, que é o celular, em qualquer lugar que a gente estiver. Então, todas as refeições
passam a ser na frente do celular. E isso é muito sério. Não, não é uma mini TV, uma mini TV, é um mini cinema, é um mini cassino, tudo. é um mini... Tudo na palma da mão. E as crianças que ficam assistindo, elas não se movimentam. Então, aquela criança, né, a criança que não assiste, é aquilo que a gente até comentou. Ela é a que vai fazer pergunta, ela é que vai mexer em tudo, vai andar de um lado pro outro, vai inventar brincadeira, vai conversar, vai pular, vai gastar energia, vai. A criança que assiste, a gente realmente é uma paz pros pais, né? Ela fica ali quietinha e nem se mexe. Se for com celular, então, ou tablet, nem se mexe mesmo. Se for na TV, ela ainda mexe ali, mas bem pouquinho. Então, realmente, é uma geração bem mais sedentária e com maior risco de obesidade pelo sedentarismo e pela questão de comer na tela e não prestar atenção. E no consultório... Vai no automático, né? Eu vejo muita seletividade alimentar. A gente tem muita criança com seletividade alimentar e aí os pais caem na tentação de colocar o celular, né, ou ligar a TV para poder dar a comida, e aí é um caminho sem volta. Eu falo que a tela mais difícil de tirar é a da refeição. Associada à refeição. É a tela mais difícil de tirar para os pais. Vai distraindo, né? Porque eu tenho muitas crianças que realmente não se interessam muito por comer. Tem os dois opostos. Tem aquele que tem uma compulsão alimentar, né? Mas tem aqueles que são seletivos e que não se interessam muito pelos alimentos. Mas, ora, como que ele vai se interessar se desde pequenininho você colocou uma tela na frente dele que é muito mais interessante? Muito mais interessante. Então, ele não sabe como que é uma fruta, como que é tal coisa. Ele não tem interesse na comida. Então, essa é a tela que a gente tem que tomar muito cuidado também pra não colocar. Porque eu recebo alguns pais, não, ele não assiste só na hora de comer. Não faz isso, por favor. Não, porque depois você não vai conseguir tirar e ele vai ter problema. Ou de seletividade, ou de compulsão excesso. Em algum momento. Tá falando isso, como é importante, assim, mesmo, eu sei que é muito difícil para pai e mãe, numa rotina, mas ter um dia que faça uma refeição com aquela criança, isso faz uma diferença? Muito. E uma dica que eu sempre dou é a da caixinha para guardar o celular quando for pra mesa. Não tem sentido os pais irem pra mesa com o celular, gente. Nem os pais, muito menos a criança. A mesa já é tão difícil, né? Ter esse momento de refeição, tudo em família. Então, tanto quando saem pra comer fora, quanto em casa, tem que criar essa regrinha. Essa é uma das... O pessoal vive pedindo dicas, né? Pra tirar as crianças da tela. Essa é uma delas. Né? Se você estipular zonas livres de tela em casa, né? E, por exemplo, a mesa é uma delas. E horários. E definir horários pra criança usar, ou seja, a criança ter rotina... Você já consegue controlar bem mais. Com certeza. Desde sempre, Desde sempre. São duas coisas que não são difíceis, que se você implementar, a criança vai seguir. Porque realmente, aquela criança ela se acostuma, em que ela pode ficar na tela o dia inteiro solta, e aí de repente você pede pra ela sair, ela vai ter uma crise, lógico. Mas se ela sabe que o horário de tela dela é das 2 às 3, deu 3 horas, você vai dizer... Tu tem que entregar o celular, ou tem que desligar a TV. Ela pode resmungar, mas ela sabe que acabou aquele horário. É como a gente estava citando, né, os filhos do Thiago Castro que sabem a hora de dormir, que sabem a hora da leitura. Isso é fundamental. Direitinho. No começo vai estranhar ali um pouco, mas depois entra na rotina. Nós somos assim. Deu o horário de acordar para ir trabalhar. A gente não tem que acordar e ir trabalhar, né? Uma coisa que eu vejo, por exemplo, festa de adulto. Muitas vezes os pais levam as crianças, né? Porque é aniversário da tia não sei o quê, do vovô, da vovó. Uma coisa que sempre que eu dou alguma festa de família, sempre vai ter um animador. Um animador. Sem nada eletrônico. Sem eletrônicos, pelo amor de Deus. É fazer a pintura no rosto, é jogar o joguinho não sei o quê, papapá. E as crianças adoram. Teve aniversário de 90 anos do meu pai. Falei, gente, eu tenho que criar alguma coisa interessante para as crianças. Tem criança de 7, de 5, de várias de 4, idades, né? Como que eu vou de 2, de 5. Eu falei assim, não. Aí pedi um pula-pula maravilhoso, lindo, que tem umas bolas. Menina, eles pularam tanto aquele pula-pula. Todo mundo depois, menina, foi uma benção. Todo mundo chegou em casa dormir. Ninguém tinha celular. Ninguém. E aí tinha um recreador, tinha o Scooby, que faz e pinta. A felicidade deles, incomparável. Incomparável, porque o real é muito mais legal que o virtual. Aí eu vejo criança assim. Aí a mãe fala assim, fala com a tia Bia, fulano. Aqui, ó. Eu falo, não precisa não. Porque eu tô quase falando, sua mãe já deu esse veneno. Exato, Não, eu às vezes desisto também. E eu não vou competir. E a mãe fala... Eu falei, nem precisa. Aí quando você fala nem precisa, ele olha assim pra você, do tipo, por que ela tá concordando? E a hora que você observa as salas de recreação dos restaurantes ou nessas festas,
Ou tem uma TV enorme, ou tem videogame, ou tá cada um no seu celular. Aí você fala, não, não faz gente, não é diferença. possível. Cadê o recreador? Não é possível, Cadê o recreador? Um jogo de bola, uma coisa. E as crianças adoram. Porque realmente... Impressionante. Né, a dopamina e a serotonina que vem dessa interação real, ela é mais gostosa do Muito que mais. a que vem da tela. Nem compara, Muito né? mais. A da tela é muito imediata. Realmente, ela é muito imediata Não, e é intensa. muito solitária, né? Você cria um ser acostumado à solidão. É horrível. Muito, a solidão, a não fazer contato visual, a não há várias coisas. Tem alguns estudos que mostram, inclusive, a redução da empatia nessa geração. Exatamente. Porque pra gente ser empático, a gente tem que observar, a gente tem que olhar pras pessoas, né? A questão do garçom que a gente comentou. Se eu olho pro garçom e às vezes a pessoa não tá bem ou tá estressada ou tá ali muito corrida, né? Você muda o jeito que você vai pedir. Olha, não, calma. Quer anotar? Ou depois você... Se eu tô só fazendo aqui e o garçom pergunta de novo, às vezes você vai ser grosso, né? Tipo, nossa, você não anotou, você não entendeu, você errou. Mas você nem olhou, né? Pra saber quem é, como que tá a expressão dele, o que tá acontecendo ao redor, se tá cheio o restaurante, se tem... Isso é perfeito, você colocou. Próximo, bye. Governo lança guia para uso saudável de telas por crianças e adolescentes. É esse aquele guia que a gente você comentou, falou, isso. baseado na Associação de Pediatria. Ele usa muito parecido com as orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, tanto do tempo de uso, isso. tá? É só entrar lá no gov.com, é isso? Gov.br. Né? Na parte Secretaria de Comunicação Social. Mas se colocar no Google mesmo, também aparece. Se botar o quê? Se colocar guia de telas. Outro, vai. Esse aqui. Isso. Crianças e adolescentes, guia sobre o uso de dispositivos digitais. E se colocar sobre o uso de telas também dá certo. Também dá certo. Eu testei esses dias. E é bacana. Tô falando para as pessoas poderem... Não, é isso. É bem tranquilo. Assim, apesar dele ser extenso, o jeito que eles dividem em tópicos e tudo facilita a leitura. Porque aí temos outro ponto, né? Nem nós, adultos, estamos mais dispostos a ler textos longos. Imagina as crianças, né? Não vão, né? Aí você tem que fazer uma animação. Exato. Aí até o texto longo, ele tem que ter emojis, ele tem que ter, né, ali os... Tem que ter umas coisinhas. Agora, as crianças têm uma coisa. Pelo menos, dentro da minha família, as crianças pequenas têm sede de leitura. Porque foi acostumada, assim... Isso. Leitura é sabe hábito. Aquele clubezinho infantil de leitura? Da leiturinha? Sei. Primeira criança... Eu presentei as pessoas da minha família com ele também. A primeira sobrinha neta, quando nasceu, papapá, todo mundo era livrinho. Esta menina, tá com 7 anos agora, outro dia, Titi, não posso falar com você, que eu estou lendo, porque meu desafio esse mês é ler 4 livros. Ai, meu Deus, fora da escola. Orgulho. Quando você fala assim, o que você quer? Eu quero livro, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Inacreditável. E leitura é hábito. E o irmão tá indo da mesma maneira, porque vê ela lendo. Exato, é isso, é hábito. Assim, mas assim, a avó senta e lê junto, a mãe senta e lê junto. Não adianta, eu falo muito isso pros pais, o exemplo arrasta. Se você tá no celular, é óbvio que ele não vai querer o livro. Se você não lê, Aí os pais, não, eu tomo refrigerante, mas não dou pra ele. Daqui a pouco ele vai querer, é óbvio, né? Então, assim, o exemplo arrasta muito. Era que nem pais, assim, que fumavam. E eu falava assim, não quero que você fume. Aí a criança falava, tia, mas ele fuma. Não, eu falei, não, mas não é pra beber. E aí o pai bebendo, né, todo Exatamente, não jogue pela janela. O pai vai ao jogo, pega nervoso, a latinha, pá. Tem, gente. Aí é o preço de ser pai e mãe. Não tem jeito. Não tem. Né? Tem que ver. Próximo, Bai. Não. Agora a gente vai pro Repórter Pipinho, Bai. Então bom. Tá. Repórter Pipinho. Tá vendo o Pipinho aqui? Tá em 3D. Ele tá evoluindo. Muito bom. Tá? O Pipinho é o símbolo do Pod People. Ele é um cérebro super feliz, carioca, tá sempre de bonezinho, óculos escuros. E ele tem uma coisa, ele só tem headphone. E só é liberado para ele bons conteúdos, como o que você tá fazendo aqui. Boa. Então, a criança que tá nascendo, você vê, é outra coisa. Tá sempre bem-humorado, sempre feliz, sempre de bem com a vida. Repórter Pipinho, a gente tem uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável, que hoje deve ter lá 2.300, entre 2.300 e 2.500 pessoas, que são leigos em geral, que adoram conhecimento. Então, a gente vai botando tudo lá, muita disponibilidade de material, cursos online. E eles pediram o privilégio de poder saber quem vem antes de todo mundo. Que legal. Então, 15 dias antes de você vir, a gente libera o seu Instagram, tá? E aí eles vão lá... e mandam perguntas que eles gostariam de fazer ao vivo.
Que um Muito dia bom. vai ser assim. Ai. Mas por enquanto, e aí a gente seleciona, eles mandam muitas. A gente tenta em 10 pegar o máximo. Entre As mais 6 e pedidas 8, ali, 10. né? 10 é o máximo. Mas vamos lá. Podemos? Podemos. Então vamos, vai. Primeira, quais sinais clínicos indicam a necessidade de avaliação neurológica em uma criança? E tantos, né? Muitos, mas o principal, eu acho que se ficar esse, qualquer Tá bom. tipo de regressão. Se a criança, em qualquer idade, se a criança tem alguma habilidade e ela perde aquela habilidade, não dá pra esperar. Isso é urgente. Então, a criança que já estava falando algumas palavras e deixa de falar, é urgente. A criança que estava andando bem, de repente começa a cair, é urgente. A criança, às vezes, já mais velha, que acontece principalmente em algumas doenças raras, começa a perder o equilíbrio, ou começa a ter. Já estava escrevendo, já estava lendo e regride alguma coisa. Regressão é urgente. Não pode acontecer não pode no esperar. neurodesenvolvimento saudável. Isso não é normal. Em nenhum contexto é normal. Nenhum contexto. Não adianta falar, porque ele está estressado Não. essa semana, não dormiu, porque Não. brigou. Ainda Não. assim merece uma avaliação. Porque Sempre. até pode ser o estresse, mas aí tem que ser um estresse muito grande, que também vai merecer uma avaliação e um cuidado. Então, Qualquer retrocesso, mas também a falta de aquisição dos marcos no tempo aquisição certo. Isso, nos sem marcos dúvida. certos. Essa história de cada criança tem seu tempo, não. Por isso que a gente tem ali, né, até os 12 meses já tem que estar falando algumas palavrinhas, com 1 ano e meio já tem que estar falando pelo menos 10 palavrinhas ali diferentes, explicados. A marcha, né, assim, andar até 1 aninho, no máximo ali 14, 15 meses, não andou, né? Com 14 meses não dá pra esperar, mas o pai demorou pra andar, o pai demorou pra falar. Não, merece avaliação. Porque pode ser falta de estímulo? Até pode. Mas a gente precisa investigar, Até porque pode ser isso, outras pra coisas. estimular. Se for falta de Exato, estímulo, se for vamos falta de estímulo, estimular. ótimo. É o melhor. Maravilha, maravilhoso dos mundos. Exatamente. Eu acho que outra coisa importante, a gente já citou, que seriam as paradas comportamentais, as crises focais, as crises de ausência, né? Então, se a criança está tendo discretas, né? E tem que observar, né? Dificuldade de aprendizado, né? Eu acho que tudo isso são coisas bem importantes para procurar. Próxima, Bai. Como diferenciar enxaqueca infantil de outras cefaleias? Interessante. Essa é boa. Primeira coisa, assim, se eu tenho enxaqueca na família, já pensa que pode ser enxaqueca. Então, criança tem enxaqueca. Tadinha. E a gente tende a negligenciar a dor em criança. Com quantos anos começa a aparecer enxaqueca? Eu tenho criança que tem com 3, 4 anos. Nossa. Mas tem um histórico familiar. Tá. Então, isso facilita, né? Então, acho que o histórico familiar é fundamental. Já vai ajudar aí. Porque não tendo um histórico familiar, essa cefaleia realmente pode ser de outras causas. E a criança chega a botar a mão na cabecinha? Algumas conseguem dizer, outras não conseguem expressar tanto. Mas aí, um sinal também é que é uma dor que muda o comportamento da criança, né? A dor de enxaqueca, ela é diferente de uma cefaleia atencional, né? Daquela cefaleia por esforço, por uso de tela, ou que tá precisando do óculos, que é comum também nas crianças. A cefaleia da enxaqueca, a criança, ela para de brincar naquele momento, ela quer ficar quietinha num quarto escuro, ela fica mais... Se recolhe. Isso. Você vê que impacta no dia a dia dela. Então, se impacta no dia a dia dela e eu tenho histórico familiar, E mudança de comportamento. Deve ser enxaqueca, aí vale procurar. Chega a dar enjoo também? Pode dar enjoo, pode dar náusea, vômito, pode. Normalmente a luz incomoda, né? Então tem aquela fotofobia, né? Que a gente fala, ele quer ficar mais no escurinho, mais quietinho. Às vezes o som pode incomodar também, né? Perfeito. Tadinhas. É. Próximo, vai. Como reconhecer desligamentos que exigem investigação de epilepsia? Que é essa focal. Isso, tanto a focal quanto a de ausência, que é generalizada. Porque eu posso ter parada comportamental, que é uma crise focal, que aí ele fica um pouquinho mais tempo parado e não costuma ter aquela piscadinha e tudo essa. Requer avaliação também. E quando a gente fala da crise de ausência, é aquela que é muito rapidinha, né? Ele tá falando, daí para tudo. E volta. Na focal, ele lembra de tudo. Ele não para também. Porque ele faz os movimentos diferentes, mas não para necessariamente. Mas ele pode continuar tentando falar e lembrar do que aconteceu. A de ausência, que é a mais perigosa até, é essa que é muito rápida e daí a criança não percebe que parou. Tipo, ela não percebe que ela parou de falar no meio da frase, aí ela volta falando como se nada tivesse acontecido. E você pergunta, fulano, mas a ela, não senti nada disso. Já quando é a focal, que é a da parada comportamental, ou a que repuxa a boca, a criança lembra. Do tipo, eu não tava conseguindo falar, ou minha boca formigou. Isso é a grande diferença. Isso, essa é a grande... Mas as duas requerem observação e avaliação. Porque pode ir
para aquela uma generalizada. E pode impactar no aprendizado, né? Então, assim, as duas valem ser vistas. E também tem que ver se tem histórico? O histórico familiar conta, mas não tanto aqui. Então tem que observar. Até porque, é o que a gente fala, né? Assim, é como se antigamente nada disso existisse. Porque não era diagnosticado nem autismo, nem TDAH, nem algumas epilepsias, nem lembram muito. Tá. Próxima, Bai. Quais orientações iniciais você sugere para o manejo do TDAH em casa? Rotina. Eu acho que se a gente começar por aí, a gente já resolve. Né? Em criança, pra tudo. Gente, criança, eu falo sempre assim, criança precisa e gosta de regra e rotina, previsibilidade. Isso faz bem pra ela como um todo. Né? Dá aquela segurança que a gente falou. Mas pra quem tem TDAH é fundamental. Às vezes precisa até daquele quadrozinho de rotinas da semana, né? Na parede. Pra fazer no checklist. E pra ela se orientar mesmo. Que agora é a hora de comer, depois é a hora da tela, por exemplo. Depois é a hora do estudo, é a hora da leitura, né? Então, visualizar mesmo. Visualizar. Senão não consegue se organizar. Eu tinha no meu quarto, na época era quadro negro. Depois, quando eu atendia, eu pedia para as mães botarem feito um blindex. Sim. Porque aí a criança escreve, compilou, e brincava com aquilo, mas metade do painel era agendinha, metade era brincadeira. Não, e tem como, né, fazer as bonificações com estrelinha, se acertar. Exatamente. E tudo. Então a criança realmente se envolve com isso. Isso é super importante. Você cria um game ali para ir dando certo. E ela vai aprendendo desde pequena a se organizar. Porque muitas pessoas, mesmo as que não têm TDAH, têm muita dificuldade na vida adulta de organização, exatamente, de usar a agenda, né? Então... É verdade. Próximo, Bai. Quais práticas de sono favorecem atenção e comportamento durante o dia? De novo, ter horário para dormir, né? Criança, gente, não pode dormir, tipo, 10, 11 horas da noite. O horário de criança estar dormindo... Criança 8 pequena, horas isso. Da noite. Criança pequena, assim, 2, 3, 4 anos, 7, 8 horas da noite. Uma criança já um pouquinho maiorzinha ali, com seus 7, 8 anos, até 9. E só. Quem pode dormir 10 horas da noite é adolescente, e olhe lá. Porque adolescente, ele passa a ter uma necessidade de maior período de sono. Então, se ele estuda de manhã, ele vai ter que dormir. Também nesse horário de 9 horas, né? Então, ter horário para dormir e ter pelo menos uma mini rotina de sono. E não usar telas, a recomendação, tanto naquele manual quanto na Sociedade Brasileira de Pediatria, 2 horas antes. Antes de ir pra cama. Não pode usar. Porque, gente, a tela é uma das coisas que mais atrapalha. Tanto até a gente, se a gente tiver com sono. Mas pegar o celular, o sono passou. Rapidinho. Então, o que dá sono? Uma leitura, uma oração. Alguma coisa que às vezes a pessoa põe na TV com uma música. Um tédio. Antigamente, quando tinha nos desenhos infantis, assim, na televisão. Às vezes eu tava assim, só botava aquilo, ia fazendo... Porque tinha uns desenhos maravilhosos para dar sono. Às vezes as pessoas falam, como saber se o desenho é bom? Se ele não te prender tanto, ele já é muito melhor do que os outros. Relaxa, concordo. Então, assim, se a criança tiver horário fixo para dormir e 2 horas antes você não der celular e ela tiver ali aquela... vai tomar o banhinho, vai fazer uma leiturinha ou uma oração. Não precisa de nada muito elaborado para essa rotina. É uma maravilha. Uma leitura ou uma oração antes de dormir, depois de ter tomado um banho e sem tela. Você tem que levar pra Tem que colocar para dormir, tem que fazer ali ou uma leitura ou uma oração. Mas é um investimento que vai te dar um retorno, muito positivo. E a leitura eu acho que é mais importante ainda, né? E tem tanto livro interessante para criança, as fotos, as histórias. Outro dia a Giovana estava lendo, Giovana está com 7 anos, a história da Ana Frank. Aí eu falei, ai, meu gente, Deus. Mas você tá lendo isso? Não, tia, adaptado. Adaptado, ai. A menina tava entretida aqui me contando. Eu falei, me conta. Mas numa alegria. Aí depois tava lendo Malala. Ai. Você sabia que a Malala... Eu falei, não, me conta. Ai, meu Deus. Não, Maravilha. Maravilhoso. Próximo, vai. Quais ajustes reduzem a exposição a conteúdos que aceleram demais o cérebro infantil? Eu não sei se eu entendi direito a pergunta, mas eu acho que aqui entra também o que a gente falou, né? Da redução de telas e da rotina. Se a criança tiver horário, né, para usar a tela, horário para leitura, horário para dormir, a gente já consegue organizar melhor aí
o desenvolvimento dela, né? Eu acho que também selecionar um pouquinho melhor de É. música, né? Ah, sim. Eu tenho até Os uns vídeos que eu falo desenhos. disso, assim, não é só, né? É por isso que eu falo tanto dos filmes, das músicas e dos desenhos mesmo que a criança assiste. Porque no final, a música é algo que fica mais até no nosso Fica, pensamento, né? Às vezes a pessoa tá tocando uma exatamente. música ruim e você fala, eu quero esquecer. E a música E não a sai da música não cabeça, sai, né? minha Tipo, querida. então, realmente, escolher melhor os conteúdos, Quanto mas pior a música, mais fixa. mais fixa. Escolher bem os conteúdos e ter horário mesmo, né? Pra ter acesso a Não, isso. e criar uma coisa que eu faço muito com criança é criar um fundo musical que ela nem percebe de qualidade. Isso. Acalma. Acalma, não precisa ser uma música clássica. Não, mas Existem colocar só. músicas relaxantes, Até aquele você ruído coloca. branco que usa pros pequenininhos, tudo só uma coisa, né? Assim. Aquilo acalma, né? Porque o cérebro, para desempenhar a sua função, ele precisa ficar no modo calmo para depois E outra agir. coisa é a leitura. Leitura. A leitura e escrita, que são duas coisas que as crianças têm muita dificuldade de fazer hoje em dia, elas atuam muito, né, assim, tanto no foco, mas também traz essa desaceleração, porque hoje a nossa vida é muito acelerada para tudo. A gente tá sempre com pressa, sempre correndo, né? Tem que comer logo, tem que entrar no carro logo, e a tela acelera isso mais ainda. Então, quando eu faço atividades com calma, né? E principalmente essas que exigem um pouco mais de atenção sustentada, né? Como uma leitura ou fazer uma redação, copiar ali um texto, uma coisa que a criança vai ter que ficar ali mais tempo sem muito estímulo, isso ajuda demais a desacelerar. Não, e o cérebro precisa desse repouso para agir. É ser e fazer. Eu sempre brigo. Para fazer mais, tem que ser mais. Tem que ir para o repouso para fazer. E aí entra o sono, que é fundamental, né? Com certeza. Sono reparador. No outro dia, a criança rende, faz tudo. Agora, se ela não consegue ter um sono reparador... E observar o sono também, né? Tem crianças que não dormem. Que acorda muito, que tem o sono muito agitado, que gira muito. Você vê o lençol da criança e você fala, meu Deus, uma guerra aconteceu aqui. Eu tenho vários pacientes que têm olheira até, assim. Porque não é só o quanto dormiu, é como dormiu. A qualidade do sono. Tem que observar. Próxima, Bai. Quais desenhos você recomenda como opção de ritmo adequado para a primeira infância? De uma maneira geral, até porque como a gente tem muitos desenhos, né? Assim, eu sempre falo do Bluey, que é um desenho, tipo... Qual é? Do Bluey. Bluey. Que é do cachorrinho. Esse, assim, para as crianças pequenas... É ótimo. Ele é ótimo. Tem o Charlie Lola também, que é, tipo, bem tranquilo. Mas mais do que falar esses nomes, porque isso tem lá no meu Instagram, os pais podem acessar, os pais saberem identificar. Eu acho que isso é mais importante. Qual o perfil adequado. Então, você tem que pensar assim. Primeira coisa, tem que ter contexto. Tem que ter início, meio e fim. Por isso que esses vídeos, essas coisas que eles ficam só vendo no YouTube, pulando, acelerando, não é legal. Porque tinha que ser tudo meio parecido com um filme, mesmo que seja um episódio curto. Entendi. Tem que ter início, meio e fim, tem que ter um contexto que traga alguma lição, algum aprendizado, né, pra criança. E ele não pode ter aqueles cortes rápidos, não pode ter muitas distrações, cores, ser muito acelerado, ter, por exemplo, um que eu falo bastante, né, dando o exemplo reverso, é o da Patrulha Canina, por exemplo, né, que tem... Além de cortes rápidos, cores intensas, tem sirene. Tipo, sirene é algo que acelera o nosso coração em qualquer lugar que você tá. Eu tô aqui no trânsito. Imagina isso dentro de um desenho e com várias, né? Então, assim, óbvio que esse desenho, ou, por exemplo, o Cocomelo, que é outro que eles colocam para crianças muito pequenininhas. Gente, é muito, né? Muito acelerado. Então, a gente precisa desses desenhos, mais ou menos como os mais antigos, tipo o Caillou, né? Que parece que a gente desenhou, as cores são mais suaves, as transições são mais calmas. E tem algum tipo de lição com contexto. Tem a moral ali. Tem um exemplo bizarro, que são os Brain Rots, né? Sim. Aquelas criaturas bizarras criadas por inteligência artificial. Os pais acham que as crianças não sabem, mas aquilo que tu disse, ele vai pra escola e mesmo que ele não tenha acesso, os amigos falam. Então, todos eles sabem. A criança que não tem acesso à tela, ela não vai ficar por fora, né? Igual ela não vai, ela vai saber. Sempre alguém que vai falar. E esses Brain Rots, que as crianças agora estão adorando assistir, gente, pelo amor de Deus, qual é o intuito disso? Né? Umas criaturas bizarras criadas por inteligência artificial, que mistura personagens com objetos e com falas desconexas, e as crianças ficam assistindo e decorando. É óbvio que esse conteúdo é um conteúdo muito ruim. Que não leva não vai nada, agregar nada. Né? Ou ficar lá só rodando e vendo videozinho de gatinho, disso, daquilo. O que ela tá...
Qual é o intuito disso, né? Então, assim, a tela bem usada, você vai colocar, por exemplo, o palavra cantada para criança que tá aprendendo a falar, super legal. Tem alguns desenhos que estimulam a alfabetização. Eu sempre falo do number blocks para quem tá aprendendo a contar, né? Tem outros que vão estimular mesmo diretamente, tipo letramento, alfabetização. Tem alguns desenhos que ensinam sobre personagens importantes, né? Aqueles pequenos ilustres, que é inclusive brasileiro. Eu acho super legal porque daí a criança vai aprender sobre Santos Dumont, sobre Tarsila do Amaral, né? Então, assim, dá para usar, sim, a tela com coisas construtivas. Opção, né? Tem bastante opção. Aí a gente busca pela faixa etária, né? Lógico que tem os que são ali para os menorzinhos, os maiorzinhos, mas essa classificação indicativa não é tão difícil de achar. Mas os pais precisam aprender a identificar. Eu tô vendo que aquele conteúdo é rápido. Aquele conteúdo, né? E eu tô vendo que aquele conteúdo que tá assistindo é rápido, acelerado, que dá até uma agonia na gente, barulhento. Não é bom. Ou sem sentido, tipo os brain rots. Óbvio que não é bom. Que fica aquela coisa, um zumbi mesmo, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E tem mais uma coisa em relação aos jogos que as crianças... Que às vezes os pais falam assim, ele não joga isso. Mas ele fica vendo no YouTube pessoas jogarem aqueles jogos. E a maioria dos jogos infantis hoje, gente, e até de alguns desenhos, eles estão normalizando as coisas de terror. Isso me preocupa muito. Eu tenho um caderninho no consultório que eu peço para as crianças desenharem. Você vai passando as páginas, os desenhos se repetem. Eles ficam desenhando personagens daquele Digital Circus, do Pop Playtime. Coisas que são muito feias, assim, de ver, que incomodam. E eles desenham com a maior naturalidade. Tem aquele do Sprunk, que é um jogo, mas que eles também ficam assistindo depois. Fofinho, musical. E de repente, dependendo do que se aparece, começa a ficar de terror mesmo, com sangue, não sei. Meu Deus do céu, é óbvio que isso não é bom. Porque a criança vai... Coisas que antes, que a gente adulto olha e gera desconforto, a gente tá ensinando para aquele cérebro que é normal ver sangue, que é normal ver... da empatia. O dia que vira uma pessoa sangrando, isso, uma pessoa não vai vou normalizar. E se eu tiver uma predisposição genética para um transtorno psiquiátrico, eu tô desde pequenininho aqui mostrando que tá dentro do desenho. Então, se ele cortar um animalzinho, se ele machucar o amiguinho e sangrar, isso é normal. Mas isso devia ser até proibido, né? Enfim. Porque, assim, a gente sério. viu essa coisa do Felca com a adultização, que a gente sabe que tinha que ter, acho que agora começa, né, com aquele projeto de lei 24, 26, se eu não me engano. De tirar, né, os influencers mirins e tudo. Eu acho que isso vai ser muito importante. Mas eu acho que também tem que se fazer uma varredura no YouTube. Tem que fazer, não dá. Assim, esse Pop Playtime, esse Digital, a hora que você vai ver, assim, porque, é muito assustador. E as crianças... essa seletividade, muita informação. Os pais... Não estão entendendo ainda o que está acontecendo. Tem festa de aniversário dessas coisas. Exatamente. Outro dia eu vi assim, fez festa de aniversário do Pop Playtime. Eu falei, gente, esses pais já foram olhar o que é isso? Não, com certeza. O Digital Circus é uma animação que foi feita para adultos. Lá tá escrito, é para adultos. É igual o negócio do Labubu, pelo amor de Deus, gente. Aquele boneco horrível e as crianças andando com aquilo. Exatamente. Que é aquilo? Eu fico assustada quando eu olho. E daí a criança brincando com aquilo e querendo e... Né? Uma Deus. Cara de... É horrível, né? Gera desconforto, mas neles não. E esse é o perigo, a gente vai normalizando. Sim, você vai normalizando um padrão que é um padrão assustador, que não é bacana, que é assustador. Então, a realidade mais assustadora, ele vai achar normal, né? Sei lá. Aquele caso do menino que matou os pais junto com a namorada e tal. Eles se conheceram no Roblox, né? Dentro de um jogo, dentro da plataforma do Roblox. E era um jogo que tinha violência, que tinha isso, que tinha aquilo. É óbvio que isso influenciou, gente. Não são todas... É aquilo, não são todas as crianças que assistem isso que vão desenvolver alguma coisa. Mas a gente vai provocar o que poderia não desenvolver? Não tem sentido. Né? Fazer o que tem que fazer, né? Fazer o certo. Próximo, Bai. Como ensinar a criança a esperar sem usar telas como recompensa? Deixando ela esperar, né? E está disponível para acolher a frustração, né? Outra coisa que é importante. Os próprios pais não têm paciência de esperar numa fila. Então, se a gente não ensinar a criança que para muitas coisas na vida a gente tem que esperar, porque a tela, um dos grandes perigos é isso. Tanto que, uma pergunta que eu recebo muito, né? Meu filho não consegue lidar com não e não sabe perder. Sim, gente, porque quando você dá
um celular na mão da criança e ela pode escolher o que ela vai assistir, na hora que ela quiser, ela volta, ela passa, ela acelera, ela pula a propaganda, ela entende que ela tem o controle absoluto de tudo e que é tudo do jeito dela e na hora que ela quer. E aí é óbvio que ela não vai conseguir esperar, que ela não vai... Tanto que eu converso com alguns pais dos meus pacientes que são... autistas e usam cordão que podem passar nas filas. Falo, olha, mas só faça isso se for necessário. Porque é super importante que ele aprenda a esperar na fila, a entender isso. Espera a hora, quer ver nos parques de diversões, que os pais usam isso, né, pra criança subir. Mas, poxa, ela tá ali brincando, então ela não vai entrar em crise, ela pode esperar um pouquinho na fila. E aí você fica um pouquinho, ela se desorganizou, você passa na frente, mas assim, ensina pra ela que tem que esperar. Não, e tem uma fila dentro daquilo, né? Então eu acho que a melhor maneira é essa. E se não começar a fazer isso agora, vai ficando cada vez mais difícil. Concordo. Não, e tem que estar pronto para acolher essa frustração. E daí passa. Isso. E cada vez vai ser menor. Tipo, nas primeiras vezes vai ser mais intensa e duradoura. E depois ela vai diminuindo a intensidade e a duração. Sim, e até ela entender eu vejo muito isso em avião, né? De vez em quando tem uma criança que se desregula. Aí, outro dia eu vi, foi muito interessante. A mãe ficou nervosíssima, sabe? Aí eu falei, engraçado, ela não vai conseguir regular essa criança, né? E outro dia tinha um pai, que eu acho que era pai separado, mas o filho começou... Ele falava assim, mas calmamente, filho, faz parte, a gente está aqui. Você quer chorar, você chora, mas a gente não vai poder abrir a porta e sair. Se você quiser ficar aqui com o papai, ok. Se você quiser brincar de alguma coisa aqui, vamos fazer um desenho. Não, tá bom, mas se você quiser, tá aqui, ó. Não deu 2 minutos, ele que deu o papel. Sabe? O tom da voz... faz toda a diferença. Já. Se a outra pessoa tá nervosa, desregulada, a criança não vai. Isso é algo super importante. O tom da voz... Por isso eu tô falando, né? Eles têm que estar preparados pra acolher mesmo, senão não vai funcionar. Eu falei, gente, que coisa assertiva. Que maturidade, né? Sabe? Assim, quase que eu tava dando parabéns. Ele saiu da frente. Não, mas eu quando vejo... falar, olha, mandou bem. Não, quando eu vejo essas coisas, eu fico é tão raro, né? Que eu fico com vontade de elogiar muitas vezes. Nossa, mandou super bem. E teve uma vez que eu tava num voo, uma moça tava entrando, a filha, aí foi engraçadíssimo, uma mãe muito jovem, ela me viu, aí ela queria dar o bebê pra aeromoça, eu falei, não, dá aqui. Deixa eu, não, dá aqui. Eu falei, vai, continua conversando. Ela falou, nossa, tem jeito. Eu falei, não, você não pode pegar teu filho, você viu a minha cara e joga, não faz isso. Não faz assim, ele vai ficar traumatizado. Vai traumatizar. Brincando. Aí ela falando e eu aqui. Gente, criança é de todo mundo, né? E eu não tenho esse problema. Criança chora. Igual na minha, quando a criança tá chorando, o pessoal fica bravo. Gente, se for pequeno... Pessoa que fica assim, ai, que saco. Tem gente que não sabe educar. Criança chora, gente. A gente já chorou, entendeu? Tem que ter um pouquinho de paciência, né? Próximo. Como orientar pais a responder ao som de fome antes do choro? Como é que é isso? Peraí. O que é o som de Acho que isso é daquele vídeo que eu falo dos sons que o bebê faz. Antes de cada... Isso, o bebezinho mesmo. Qual é o som de fome? É porque o chorinho de fome, ele é diferente, tipo, do chorinho de dor, do chorinho... Mas como é o chorinho de fome? Ele é um choro mais agudo, assim, sabe? Ele, tipo... E mais forte? Não é mais forte. É mais mas agudo. Ele é mais agudo e duradouro. Ele, tipo, a criança começa a chorar, porque tem aquele chorinho que tô incomodado, tipo, pra trocar a fralda. O chorinho que de é mais fome... grave. O chorinho de fome, ele é mais agudo e duradouro. Ele só não é maior do que o de dor. Que o de dor, ele se estende mais mesmo. De cólica e tudo, mais tempo, né? Mas o de fome... também é agudo. Isso. Mas o de fome... Antes seria, por exemplo, como normalmente isso é bem nos recém-nascidos e ali os primeiros meses, seria se atentar ao tempo. Se eu já sei que ele fica com fome, sei lá, a cada 2 horas, né? De dar uma mamar antes. Você já sabe que aquele som já tá batendo junto. É o sonzinho que ele vai fazer de fome. Que ele vai fazer de fome. Aí eu dou uma mamazinha um pouco antes. Acho que seria isso. Perfeito. Não, perfeito. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que foi desse vídeo. Eu acho que sim.
É só observar o tempinho, o som que ele isso. for fazendo. E é muito legal isso de observar mesmo os sons do bebê, porque daí você vai sabendo identificar. Porque principalmente os pais de primeira viagem, às vezes ficam perdidos, né? Meu Deus, é a fralda, é cólica, é fome. E fica... Então, realmente, você escutar o bebê e saber, não, esse aqui é o chorinho dele que quer atenção. Porque tem aquele chorinho que ele só quer uma atençãozinha, né? Só Então, que tem alguém aquele. perto. Isso, tem aquele que é pra trocar a fralda, tem o de dor, tem o de Tem fome. que é quando a gente... É muito interessante, assim, tem criança que você pega, assim, no bumbumzinho, na fraldinha, né? E faz assim, né? Como se estivesse balançando. Acalma. É, porque Tem criança que quer esse movimentinho, É, porque assim, é o movimento do útero. Ah... É o movimento no Porque útero, né? Já Ele, acalmei pelo tanto líquido. bebê assim. E acalma que eu falo mesmo, assim, peraí, funciona pra vamos fazer quase só assim. todos. Não é pra bater. É. É só pum, 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 pum. Porque no útero, como ele tá ali dentro daquela bolsinha e tem líquido, tem aquele... ela fica o tempo todo, Isso tipo... mesmo. Por isso que quase todos eles se acalmam nesse balançar. Por isso que desde sempre, né, as crianças são ninadas, tipo... Aquela história que você vai assim, ou faz isso. Perfeito. Próximo, vai. Quais cuidados são necessários ao presentear crianças de idades diferentes na mesma casa? Isso é importante, né? Porque quando você... Isso. Se for, por exemplo, né, aniversário de uma criança maior e tiver um irmãozinho menor, pode ser sim, a depender de como aquela família explicou, né, que ele fique chateado porque não ganhou o presente. Então, se é alguém que você tem proximidade, acho que pode perguntar pra mãe, né, se precisa levar um presentinho simbólico ali, né, pro menor ou não. Eu acho que pros mais velhos, né, quando a gente tá presenteando o menor, às vezes é uma coisa boba. Isso, um bombonzinho, uma coisa. Um pirulito que ele gosta, se entendeu? você tem intimidade, pergunta. Se você não tem, na dúvida, leva uma coisinha, porque não é o presente, né, assim, pra criança. É só pra, tipo assim, é só a gente lembrei não de você, tá aqui. Um chocolatinho resolve em quase todos. Se a criança comer, se a criança comer chocolate, você pode levar um chocolatinho. Ou... Se não tiver uma intolerância. Por isso que a intimidade com a família pra perguntar é bom, senão você leva realmente um brinquedinho ali pequenininho e resolve. Pros mais velhos, eu acho que não tem tanto essa necessidade, que a maioria já entende. É aniversário do pequeno, por exemplo, né? Agora, se você for fazer uma visita que não seja de festa, de aniversário, tem que levar pra todas as crianças de todas as idades. Porque se levou pra pessoa vai visitar, às vezes, vou levar... faz tempo que eu não vou lá na casa do fulano, vou levar só pro pequeno. Daí os outros... vamos se chatear, né, gente? Criança é criança. Se até a gente adulto às vezes fica, por que eu não ganhei? Imagina a criança, né? Eu tenho 4 sobrinhos netos. E é muito engraçado que eu levava sempre uma coisa para cada um. Quando ia estar todo mundo junto. Minha filha, todo mundo queria o mesmo. Igual. Já deu uma confusão. Uma vez eu comprei uma cobra, mas muito bonitinha, que fazia feito um colar, assim, pra menina. Os 3 meninos. Eu quero a cobra. Essa é uma dica boa. E leva de preferência coisas parecidas. Eu agora estou levando igual. Idêntico. Porque quando eu comecei a levar idêntico, mas era a cor. Eu falei, gente, não tô acreditando. Aí agora eu levo idêntico. Mesma cor, mesmo. Pronto, tudo, uma dica boa, tudo. Assim, agora ela já tá diferenciando deles. Mas idêntico. Mas é bonitinho que tava fazendo uma diferença. Aí eu falei assim, eu vou dar um dinheirinho para cada um juntar para comprar não sei o quê daqui a não sei quanto tempo, para dar essa noção. Aí eu dei R$20 para cada um. Eu dei uma nota de 20. O irmão, eu tinha 5 notinhas de 5. Aí ele, tá vendo, Giovana? Eu ganhei muito mais que você. Aí quando eu fui dar 2 de 10 pro outro, eu quero 4. Meu Deus. Aí ela fazia assim... eles são tão infantis, né? É o mesmo valor. Tipo, eu já entendo, eles ainda não entendem, né? É muito bonitinho. Próximo. Chegamos agora no momento Pipim. Agora relaxa que é brincadeira. Tá bom. Pode tomar. Gostou do chazinho? Adorei. Agora é assim, é livre associação. O que vier na sua cabeça, tá? Você responde. 1. Cor predileta. Azul. 2. Uma lembrança feliz da infância. Brincando com os meus primos na rua da casa da minha avó. Quando era possível. Quando era possível. Ou infância boa. Eu também tive infância muito bacana. 3. Felicidade. Família. 4. Um hábito essencial. Leitura.
5, um medo. Perder as pessoas que eu amo. 6, amor. Família. 7, um erro que te ensinou. Alguns. Escolhe umzinho só. E rápido demais em relacionamentos amorosos, assim. Acho que a impulsividade. Interessante, isso é tão... A gente só vê isso depois, né? Que tudo tem um tempo. Você olha a natureza, tem tempo para tudo. E até para os envolvimentos, para as etapas, né? 8. Se o mundo acabasse amanhã, o que você faria hoje? Eu iria pra praia e leria um bom livro. Esperaria. De preferência na companhia da minha família, mas se não fosse possível, sem dúvida eu estaria perto da natureza e com um livro. Perfeito. 9. Se você pudesse escolher um superpoder, qualquer um, qual seria? Olha, essa eu nunca pensei. Ler mentes? Pode, claro. Gostei. Realmente. E 10. Uma frase ou um pensamento que você gostaria de deixar. Pode ser uma frase sua, pode ser uma frase de outra pessoa, pode ser a explicação dessa frase, que às vezes a gente não lembra exatamente da frase. Então, é com você. Tempo é cérebro, né? Então, assim, a gente precisa proteger a primeira infância. Não só em relação à exposição de telas, né? Mas em relação ao cuidado, a estar presente, a criar vínculo, né? É nessa fase que a gente tá moldando o adulto que essa criança vai ser. Lógico que eu posso consertar isso depois, mas o impacto aqui da primeira infância não se paga, né? Então, eu acho que a gente precisa valorizar esses primeiros 2 anos. E acaba que isso é responsabilidade de todo mundo, né? Não é só Sim, de pai, dos mãe. pais, da família, da Se você da tem escola. um contato Isso, com uma criança nessa fase... ela merece muito atenção e cuidado. Exatamente. Favor colaborar. Né? Isso, por favor, colaborar. Querida, muito obrigada. Eu amei. Eu também. Nós temos agora uns presentinhos para você. Esse livro é o Felicidade, que eu escrevi na pandemia. Tá? Espero que você goste. Esse aqui foi o lançamento do ano passado, Um Tempo para Mim. Sei, eu trouxe até 2 para você assinar para as 2 amigas muito especiais que me pediram. Prazer. Essa aqui é uma pulseirinha que foi lançada na época para a gente malhar, lembrando da gente ter um tempo pra gente. Sem ficar olhando o celular, de preferência. Sem ficar olhando o celular. Toda vez que olhar a pulseirinha, a gente continua fazendo o que tem que fazer. Mas calma que tem mais coisa aqui. Ai, meu Deus, pode coisa boa. Tudo do ladinho que as crianças vão arrumar pra você. O nosso episódio de hoje foi patrocinado pela Axon, que é um suplemento muito bacana, feito por médicos, que tem um equilíbrio exato entre disposição mental, atenção, concentração e física. Tá? Então, vou usar, com certeza, adoro. Você use e depois diga depois pra gente. Eu te conto. Eu uso todo dia de manhã no meu suco verde, só não usa de noite. Tá bom? Porque tem cafeína, né? Tá. Muito pouco, é bem equilibrado com teanina, com taurina. E é de frutas vermelhas ainda. E frutas vermelhas, Adorei. é bem gostoso. Adorei. Olha, temos aqui também uma eco bag do Pipinho, com o nosso lema, faça, aconteça, inspire, que a gente sempre está querendo que isso aconteça. Um caderno para você escrever à mão. Por favor, temos que incentivar isso também. Exatamente. Seus projetos, seus sonhos. Vai ficar do ladinho da minha cama esse. E uma canequinha aqui pra gente, pra quando você for tomar meu chá, meu cafezinho, eu lembrar desse momento maravilhoso. Da gente, tá? Sim. Vou botar tudo aqui. Agora é aquele momento que eu vou pedir pra você olhar para aquela câmera, esquecer de mim, seja mal educada mesmo e dê todos os seus recados. Eu gostaria de agradecer a participação no programa. Para mim foi uma honra ser convidada para estar ao lado da Ana Beatriz, alguém que eu admiro muito desde a minha formação. E eu queria deixar um recado para vocês. Protejam os seus filhos no uso de telas, deem atenção, brinquem, ensinem, deem o exemplo acima de tudo. Assistam a nossa conversa toda, tem muitas dicas legais. E para quem quiser me encontrar, as minhas redes sociais, né? Doutora Tamires Mariano. Lembrando que o meu Tamires, gente, é com I,
né? Tamires e sem H. No TikTok, a mesma coisa. E no YouTube também. Então, tudo bem parecido e fácil de achar, tá certo? E lá eu tenho diversas dicas de quais conteúdos são melhores para assistir, quais conteúdos prejudicam mais o desenvolvimento, tem por idade, eu falo de jogos, de filmes. Também dou bastante dicas sobre neurodesenvolvimento, né? Sobre quando se preocupar daquele comportamento não estar dentro da normalidade. E eu tenho 2 e-books lá no meu Instagram, voltados para o uso de telas. Então, primeiro é um guia para ajudar os pais a fazerem a retirada das telas, que não pode ser de uma vez na maioria das crianças, né? Então, tem um passo a passo mesmo, tem até lá um guia por dias, o que ir fazendo para tentar em uma semana reduzir o tempo de tela. E um outro e-book que complementa esse, que seriam quais as brincadeiras por idade para substituir as telas, porque a gente sabe que não é qualquer coisa que vai conseguir prender a atenção da criança. E obrigada. Muito obrigada, querida. Queridos, nós estamos encerrando mais um episódio do Pod People e hoje foi com essa maravilhosa doutora Tamires, com I, tá? Mariano. Se você não segue, eu sugiro que você comece a seguir agora. Por quê? Porque está na hora da gente, de fato, se informar sobre o que vale a pena para as nossas crianças, com quem sabe, com evidência científica, para que a gente possa, de fato, ter uma estrutura para passar para as crianças. As coisas podem melhorar e vão melhorar, mas só se você colaborar. Aqui na comunidade Pod People, a gente acredita que somente o conhecimento e o autoconhecimento e a boa vontade em fazer o que deve ser feito podem mudar o mundo e podem nos fazer seres humanos melhores. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, aciona o sininho para receber todas as notificações e fica ligado, porque se você gostou dessa entrevista, compartilha. Tem muita gente que precisa saber desse conteúdo aqui. Muito obrigada e até o próximo Pod People.